Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. É mais um Basquecast. Antes de mais nada, lembrar pra todo mundo se inscrever. Rodrigo Calvino, fala pra galera, mais uma vez, o que elas ganham. Hoje eu estudei, ganha muito conteúdo, Tô muito feliz de estar mais um contigo, cara. Mais um, né? Cara, e hoje a gente tá com quem aqui? Eu passei, antes de apresentar, eu passei muito mal de rir com o corte de novo. Pô. Vendo, a Luísa fez aquela edição, foi maravilhosa, cara. Mas a produção me puxou a orelha, você sabe, né? Puxou. Puxou. Rapaziadinha, a gente tá aqui com o René Simões, ex-técnico, mental coach, o cara que é um prazer te receber, René. Eu quero muito também conversar com você, acho que você vai poder me ajudar muito, porque eu sou um cara muito acelerado de vez em quando, então seja bem-vindo, cara. Tudo bem, cara? Prazer estar aqui com vocês, acompanho bem a 365 Score, todos os trabalhos que vocês fazem pro futebol, é muito legal. E eu não tinha me tocado ainda desse baste, eu tava e agora só fazendo um parênteses aí do ex-treinador, eu tô querendo voltar. Olha, tanto que a Verge Sport agora tá cuidando, tá? Tá cuidando da minha carreira aí, vamos ver, eu quero voltar pro futebol. Tenho estudado muito, cara. Tenho estudado muito, me atualizando, vendo muito jogo, e a gente vai falar sobre isso. Mas o baixo, o que eu achei legal é que vocês falando aí em off, né? Falaram que é de bastidores. Adoro os bastidores, gosta, cara. Né? Imagina a gente. A gente é apaixonado, mas se tu gosta de bastidores, o que você deve ter de história também é brincadeira. Né? É bastante. São 7 países, 5 seleções, né? E de clube, juntando clube e seleções, dão 29. É muita história, bastante, né? Pô, bastante. é porque a entrada... É por isso que eu sou contra a pauta. É porque a entrada a tua fala pra mim já é uma declaração. Você pensa em voltar a treinar times? Dentro do campo. Porque eu tava até no Curitiba, ano retrasado, sim. eu tava como head esportivo, né? E eu costumo dizer o seguinte, se você não tiver tinta na tua caneta, e eu vi até você pedindo ao parceiro lá uma caneta que a tua tava sem tinta, você não faz nada, cara. Então... estamos modernizando o futebol, profissionalizando, mas quem vai mandar no Botafogo é o Testo, quem vai mandar no Vasco é o 77, você viu a entrevista do Felipe, não tem tinta na caneta, não adianta. E me agoniava não ter tinta na caneta, né? E aí você tem que assumir algumas coisas que às vezes não são tuas, pô. Não são tuas, aí já é bastidor, né? Você vai lá, apresenta, não, tá aqui, pô, mas não são tuas. Aquilo foi decidido numa reunião, você foi voto vencido, né? E aí você tem unanimidade, né? Você, quando vai para uma reunião, mesmo sendo voto vencido, pela unidade, passou a ser a tua decisão. E no campo, não. No campo, a decisão é tua, pô. Sim, você claro. vai ser chamado de burro, e você foi burro naquilo mesmo, ou você vai ser chamado de bestial, e você foi bestial naquilo mesmo. Então, a ideia é essa, e estou me preparando muito. Esses dias ainda fiz uma postagem no René Simões Oficial dizendo aprendizagem contínua. E alguém escreveu lá tentando me sacanear, né? E falou que era... isso é reciclagem profissional. Aí, me chocou, porque reciclagem, você recicla uma caixa de leite porque ela perdeu a finalidade. Sim. Você já usou o leite todo, você vai reciclar. Aproveitar em outra coisa. Você muda a finalidade. Uma garrafa. Então, reciclagem profissional quer dizer, esse profissional deixou de valer, não tem mais nenhum valor, agora você vai fazer ele um outro. Não, no meu caso, eu acho que o ser humano é sempre aprendizagem contínua. Reciclagem é para objeto, não é para ser humano. Renê, você acha que essa falta de tinta na caneta te prejudicou, principalmente no Botafogo, ali na tua saída? Você estava fazendo um bom trabalho no Botafogo. Não, no Botafogo eu estava como treinador. Isso, como treinador. E aí, já que vocês conhecem os bastidores todos, se vocês conseguirem descobrir por que eu fui mandado embora do Botafogo, eu vou agradecer, porra. Porque eu me lembro do Ricardo Gomes assumindo o meu lugar no Botafogo e dizendo assim, pela primeira vez na minha vida, na minha carreira, eu assumo a função de treinador com o time liderando um campeonato. Nós estamos há 8 rodadas já na liderança, né? Você suspeita de alguma coisa que fez você se demitir? Suspeita não é verdade, né? Então eu suspeito de um monte de coisa. Agora, o clima era bom ali no vestiário? Era tudo tranquilo? Tava, algumas coisas estavam, outras não. Mas de vestiário não. Vestiário, os jogadores, teve confusão na hora que eu anunciei que ia sair, porque eu, quando fui pro Botafogo, eu tinha 2 objetivos que me foram dados. Nós não podemos ficar fora dos 4
Porque no ano anterior o Botafogo tinha ficado fora dos 4 do Carioca. Campeonato Carioca. Isso. E nós temos que classificar para a primeira divisão. Bom, eu fui vice-campeão da Taça Guanabara e fui vice-campeão carioca. Né? Pro Vasco, se não me engano. Naquele ano era difícil ganhar do Vasco. Isso. Era difícil ganhar do Vasco. Quem comandava o Vasco, tanto que me tiraram o Jobson. Né? Os 4 anos que deram de punição no Vasco, foi assim, na véspera do jogo. Na véspera do jogo final, me tiraram o Jobson. Né? Porque com o Jobson ia ser um jogo diferente. O Jobson jogava muito, estava muito bem o nosso time. E o outro era classificar para a Série A. Porra. E o time que nós conseguimos montar, nós estávamos já, eu acho que nós estávamos na 13ª ou 14ª rodada, nós já estávamos a 8 rodadas liderando o campeonato. Então, aí jogamos contra o Figueirense, e, se eu não me engano, as quartas de finais já da Copa do Brasil. A terceira fase da Copa do Brasil. Empatamos de 2-2 lá e no último minuto, rapaz, no último minuto, estava Pimpão e Sassá, era o Pimpão rolar pro Sassá e gol. Porque o goleiro não ia pegar, estavam os dois contra um. Aí o Pimpão tentou fazer o gol, ele pegou a bola, deu um chute lá na frente, o cara cruzou na área de calcanhar, o Marcão fez o gol 1-0, saímos, para mim estava tudo normal. Dia seguinte fui dar treino, quando cheguei no vestiário, o telefone era o presidente, eu normalmente não atendia. Não, vou atender o presidente, como vai? Tudo bem? Né? A gente resolveu trocar tudo. Por telefone, René? Trocar tudo. Não tenho problema. Isso aí eu não tenho problema. Isso aí é bobagem. Sério? Se é pessoal ou é telefone, para mim não faz a Não mínima... interfere para você depois de você fazer o trabalho por um tempo? Para mim, não. Eu só, seja pelo telefone, mas diga assim, olha, a razão é essa. Entendi. Né? Olha, depois eu te explico por quê, mas nós vamos trocar tudo. Eu digo, perfeito, não tem problema nenhum. Já estava de roupa trocada, mudei de roupa, falei com minha comissão técnica, todo mundo trocou de roupa, os jogadores estavam no vestiário, fui lá, me despedi dele e foi embora. Acabou. E como é que foi esse recado no vestiário ali para eles, essa primeira... Agradecendo eles, foi um trabalho fantástico, porra, em 4 meses, cara. 4 meses, por você ser vice-campeão, campeão da Taça Guanabara, em cima de Fluminense, de Flamengo e de Vasco, todos de primeira divisão, e a gente com um time de segunda divisão. Ser vice-campeão carioca, pô, e tá liderando, pô, foi fantástico. O trabalho era muito legal. E a galera recebeu? Muito mal, né? Muito mal. Eu soube depois que teve até algumas reações assim mais fortes a hora que eu saí, mas aí acalmou aí a vida que segue. Pô, o jogador vai fazer o quê? O jogador diz assim, não jogo mais porque mandaram o treinador embora. Nada disso. Eu mesmo diria pra eles, segue tua vida, cara. Pô, a gente já tá tocando, gosta assim, tá? A gente já tá tocando o assunto Botafogo em off, a gente tava falando sobre alguns jogadores de lá, e você comentou em off com a gente sobre Arão, sobre Sassá, mas me levantei uma bola aqui, quando você falou do Jobson, cara. Porque o Jobson teve esse caso do doping, e você tem esse lado psicológico. Não, e eu digo o seguinte pra você, por que eu faço questão? Entrei, joguei o Jobson pra discutir até o Gabigol. Pra discutir o Gabigol. Perfeito. A minha posição é o seguinte, você já viu algum artista que foi pego, drogado, sendo proibido de gravar no dia seguinte? Não. Algum médico? Algum juiz? Algum desembargador? Algum motorista? Não. O cara é pego ali e a vida dele segue. Ou se ele tiver que pagar ele é punido, uma multa, no caso. ele é uma punição. Isso, a punição. Então tem que ser punição educativa, não pena de morte. O que fizeram com os Jobs foi pena de morte. Essa punição foi feita lá da Arábia Saudita. Lá da Arábia Saudita. Eu, quando trabalhei com o Jobson no Bahia, eu trabalhei mal. Eu trabalhei mal com ele. Por quê? Porque ele jogava muito e algumas coisas aconteceram e nós encobríamos. O Paulo Agione era até o supervisor, fazia um trabalho Grande ótimo. Eu e o Paulo Agione, assim, Paulo, vamos dar uma ajeitada aqui, ajeitamos de lá. Até que ele fez uma num jogo contra o Palmeiras, que nós ganhamos de 4-0, lá em São Paulo. E aí, quando chegamos na Bahia, meus auxiliares disseram, os jogadores disseram que foi a última, porque eu dizia para eles, calma. Porra, primeiro que ele jogava muito, a velocidade incrível, habilidade, driblava, sabia fazer gol. Força física era impressionante. Válvula de escape, cara. Toda vez eu era atacado, eu me preparava para defender, mas pensando em atacar. Ele já estava solto ali.
Então eu me defendia preparado, porque esse é o futebol. Você tem que se defender preparando para atacar. Então eu estava sempre com ele preparado para atacar. O Jobson vinha acompanhar o meu lateral aqui. Não, eu balançava meu meio-campo e deixava o Jobson livre. A bola vai sair pra nele. contar com ele na hora de... Por ali. Porra, mas aí o lateral deles segurou. Jobson, vai pro lado direito. Vai pro outro lado, você vai pegar... meio, vai pela pelo ponta. meio, vai... Tudo depende da partida ali, né? Então, como nós estamos bons resultados, a gente deu uma ajeitada pro Jobson. Aí quando eu cheguei no Botafogo, jogamos o primeiro jogo, o segundo, Campeonato Carioca ainda. Aí íamos jogar lá em Volta Redonda contra o Barra Mansa, o médico, acabamos o treino, normal, no Newton Santos, o médico virou para mim e disse assim, olha, o Jobson está com um problema na coxa, não vai dar para ele jogar. Não me toquei ainda, tá legal, não tem problema nenhum, fomos Barra Mansa, jogamos, na volta, 15 dias depois nós vamos jogar com o Resende no Newton Santos. Fizemos um jogo, ele jogou, nesse jogo do Resende, acabamos o treino, tudo normal, veio um médico de novo e disse assim, o Jobson disse que não dá para jogar não. Eu disse, dana-se, vai para concentração, trata e vai jogar de muleta, mas vai jogar. Falou que não dá para jogar? Vai jogar. Por conta de lesão, era isso? Vai jogar. Bom, jogou pra cacete, fez 2 gols, ganhamos de 3-0, deu passe pro terceiro, aos 5 minutos eu tirei, deixa eu sentar ele aqui no banco e ficar olhando para ele. Cara, tu já viu um siri na lata preso? Fica se batendo, pá, pá, pá. Era ele ali. Quando saiu a relação do DOP, que ele não estava, aí ele relaxou, virou festa, ficou maravilhoso. Dia seguinte, eu chamei ele na minha sala e disse, Jobson, vem cá. Eu agora sou teu amigo, viu? Ele, porra, como assim? Digo, lá no Bahia, eu dei umas ajeitadas. Aqui eu não dei. Tu passou pano, né? A galera de hoje em dia fala passar pano. Tu passou pano no Bahia, é isso? Aqui eu não dei, cara. Entendi. Se você é pego no DOP ontem, tu tava roubado, né? Aí ele, porra, não me diz uma coisa, você quer ajuda ou você não quer ajuda? Aí ele começou a chorar e disse, quero, professor, eu quero ajuda, eu preciso. Aí chamei o meu mental coach, que era o Paulo Serrano, um cara que faz um trabalho magnífico. Eu digo, Paulo, senta aqui e vamos conversar com o Jobson. Cara, o Jobson estava brilhante. Ele começou a largar todos os amigos que ele frequentava lá. Porra, não tinha problema, zero de problema com ele. Porra, teve o treinamento... O elenco melhorou com o elenco? Porra, não, do porque Botafogo, não melhorou, do Botafogo nunca deu. Ah, entendi. Mas teve um lance que a gente marca muito, ainda foi aniversário do Paulo Serrano dias desses, e aí eu lembrei o Paulo Serrano desse episódio, porque ele nunca falava, e quando ele começou, o Paulo chegar perto dele, teve um treinamento em sala, que eu sempre, antes de ir para o campo, eu faço meu treinamento em sala. A gente discute o que vai acontecer no campo. E aí ele falou. Quando ele falou, e falou muito bem, bateram palma para ele. Ele saiu depois, encostou no Paulo, com lágrimas nos olhos, assim, é a primeira vez na minha vida que eu sou aplaudido. É a primeira vez. E aí, porra, dão 4 anos pro cara. Acabaram com o cara, jogaram com o cara no mundo do nada. Então, eu não concordo. O Gabigol pode ter sido desrespeitoso, puna. Eu sou a favor de punição sempre. E no caso do Gabigol nem foi o uso, né? Foi até outra sido, que fraudou. Puna. Você vai pagar tanto, todo mês você vai fazer um exame antidoping pago pelo seu bolso, você vai dar palestra, você vai para serviços sociais, medidas educativas, preventivas e que todo mundo veja. Ó, não dá para fazer isso. Agora, botar 2 anos o cara sem jogar, porra. Renê, eu concordo com você, mas eu preciso fazer o papel do advogado do Coisa Ruim aqui, tá? Por favor. Se a gente leva... Eu juro que eu concordo, mas eu tô pensando em alguns amigos que pensam o contrário, tá? Se a gente leva em consideração que o cara se beneficiou do uso para interferir em jogos, isso não é preocupante? E ele deve ser penalizado por não jogar? Porque o uso... Não tô falando do Gabigol, porque ele não usou, tá? Sim. O uso faz você atingir um potencial maior e ter um rendimento melhor. Isso impacta no jogo. Uhum. E isso pode impactar no campeonato. Para um outro time, tá? Você não acha que... Beleza, é porque eu também não sei qual seria a punição, a melhor punição possível. Eu também não concordo e tirar como se fosse... Pra mim é ressocialização, é tentar entender de alguma outra forma, enfim. Só que você não acha que se a gente não também pensar em alguma coisa dentro do campo, vai acabar deixando um pouco mais livre a possibilidade, enfim, de um uso ou de alguma coisa do tipo? Até para complementar um segundo, você acha que também, além disso, a questão comportamental do Gabigol auxiliou nessa punição, por exemplo? Você acha que essa questão da marra dele, talvez, acha que colaborou para essa punição ser um pouquinho mais pesada?
Não deveria. Não deveria. Você diz assim, você é fã do Gabigol, do comportamento dele? Não. Não. Eu vejo o jogo, eu não vejo só o jogo. Se você observar, toda vez que o Gabigol estava jogando, e naquele 2019, 2020, toda paradinha que dava, ele encostava no treinador e começava falando do jogador, com o treinador. Às vezes o time comemorava o gol, vai todo mundo lá e ele tá na torcida sozinha. Eu vejo isso tudo, eu não fico vendo o jogo. Tu analisa tudo. Eu tenho que analisar o comportamento dos caras no banco. Quando ele fica no banco, ele tá sem camisa. Tudo isso é menos para ele, eu vou dando menos. Agora, isso não quer dizer que eu concorde em penalizar alguém de deixar de trabalhar. Nós estamos falando de trabalho, cara. Estamos falando de trabalho. Como é que eu tiro você agora e digo assim, você não vai trabalhar 2 anos? E aí? Como é que você vai fazer? Não tem nada pra fazer você melhorar, no caso, né? Você... Não tem nada. Sabe o que vai acontecer? Pode acontecer. Se torna mais rebelde. Claro. Aí o cara vai usar mais ainda. Quando ele volta, faz protesto. Volta mais ainda, pô. Ele tá tão revoltado. É isso. Entendeu? Agora, eu concordo que nós temos que ter medidas punitivas. Claro que temos que ter, pô. Não tenha dúvida. Não pode alguém, porque eu me bato muito nisso, de convivência e conveniência. A convivência é a regra da sociedade. Teu direito não pode obstruir o meu direito, né? Teu dever tem que ser observado. E a conveniência dane esses outros. Eu faço o que quero. Eu vou fazer o que quero no exame antidoping. Não faço, não deixo olhar. Isso tem que ser punido. Eu não sou... Eu não estou dizendo que não tem que ter punição. Tem que ter punição, sim. Agora, você não pode... Eu não vejo outra que tira o cara 2 anos. Eu também não concordo. Também não acho legal, porque eu já li muitos relatos. Uma galera, o Alfredo Sampaio teve aqui também, no Basquete, ele conta, né, o quanto a galera da base ou de clubes menores, o futebol é o método de vida. É talvez a única coisa que essa galera sabe fazer. E aí tu tira o cara da oportunidade dele fazer o que ele sabe, faz com que... E agora? E normalmente esse é o sustento da família. Ele vai fazer o que não deve. Porque é mais fácil, é mais conveniente, né? Você falou, aí vamos voltar ao Botafogo, que você tava comentando, né? Sassá, que é outro caso de... Como é que a gente pode dizer? De um jogador que chama a atenção às vezes. Atípico. Eu fiquei abismado, porque enquanto eu estive no Botafogo, e ele tinha com o Paulo Serrano colado ali, ele, o Rodrigo Pimpão, o William Arão, o Paulo fazia um trabalho genial. Ele estava fazendo até um plano de carreira, um plano de vida, ele fez um seguro de vida, porque, se eu não me engano, a esposa dele estava grávida. Uhum. Eu não tinha zero de problema com o Sassá fora, dentro de campo, em treinamento, nada. Era um belíssimo ele estava jogando bem, garoto. Estava um belíssimo garoto. E depois que eu saí, eu comecei a receber informações. Nossa, o Sassá está na noite, o Sassá está arrebentando, não sei o quê. E aí, quando foi do Cruzeiro, eu vi uma foto dele cercada de dinheiro, né, deitado. Eu digo, cara, aí ele se perdeu. Mas quando você saiu do Botafogo, essa comissão psicológica, ele saiu também? Então você acha que pode ter tido influência? Não sei. Pode. No meu caso, ajudava muito, né? Se você pegar o Evandro Mota, que trabalha com o Jorge Jesus, porra, no Flamengo, o trabalho que eles faziam era sensacional, porra. Sensacional. Você precisa, todos nós precisamos, cara. A gente falou do Sassá, agora vamos dar um exemplo, um exemplo de abaixo, né? Agora vamos dar um exemplo. Se bem que ele tá agora no Amazonas, diz que tá jogando bem, né? É um case o Amazonas, mas aí, né? Tu ia até levantar esse gancho, mas eu queria levantar só um outro, porque você falou do Amazonas, eu lembrei de Vitória também, porque mais um caso de um jogador que, cara, a gente tá falando de um rei da América, que é o Luan, e que a carreira sumiu, o Luan do Grêmio, você lembra? Uhum. O Luan surgiu como talvez uma das maiores promessas brasileiras, com o Renato Gaúcho naquele time do Grêmio. Foi pra Olimpíada. Foi pra Olimpíada, campeão olímpico. Cara, se perdeu no Corinthians também. Quer dizer, ele já tava perdido, aí foi pro Corinthians, voltou pro Grêmio, também não tá rendendo. Eu li alguma matéria ou outra que uma ele não queda tava muito tão bem brusca, Vitória, né? Que é uma outra oportunidade. Exato. Tem como recuperar um jogador desse, cara? 3 coisas que é muito difícil você trabalhar e você tem que estar atento. Fama, poder e dinheiro. Às vezes você tem fama, você não tem dinheiro e não tem poder. Às vezes você tem poder, não é famoso e nem tem dinheiro. Às vezes você tem os 3. E o caso do jogador de futebol, ele acaba tendo os 3, cara. Sim. Ele tem as 3 coisas que faz o cara se desequilibrar. Ou para cima ou para baixo. Fama, poder e dinheiro. Então, quando você atinge, e eu tô falando isso, eu tive essa discussão no vestiário da minha pelada,
E os caras falam, não, porque tem que ter cuidado com o Eric, esses garotos deslumbram. Se eu puser 100 milhões na tua mão agora, você vai continuar equilibrado ou vai desequilibrar? O cara fala assim, porra, 100 milhões? Eu digo, dou agora, bota na tua mão. Pô, vai mexer comigo pra cacete, cara. Não, e uma coisa, eu não sei a idade do rapaz que você falou isso, mas uma coisa é um rapaz de Não, 30, 40, já 50 é, anos. porra, Imagina um menino de já é da 19, nossa pelada, 40 20, anos, cara. 40 que nunca não anos. sabe o que é isso. A minha pelada é acima de 40, acima de 45 e não pode ser acima de 100, né? De 45 a 100. Essa é a pelada. Não, e assim, no vestiário ali, são muito jovens, claro. Mas como é que vocês têm algumas medidas para esses jovens, esses jogadores não se deslumbrarem assim com essa vida, com essa Rotina. guinada? Na assim? base Você, também, né? você tem que observar a rotina. A rotina do cara, como ele anda, como ele senta, como ele fala, Com como quem? ele se porta, como ele treina, como ele reclama, como ele trata o pessoal do bastidor, né? O roupeiro, o massagista, a cozinheira, tudo isso. Você tem que ter tudo isso mapeado. Dá para o treinador ver tudo isso? Não. É por isso que hoje em dia as comissões têm que ser multidisciplinares. Pô. Você tem que ter a psicóloga, você tem que ter um mental coach, você tem que ter um médico ali, você tem que ter assistente social. Eu não abro mão de um assistente social que vá ver a casa dele, que vá ver. Você tem que ter alguém que cuide do welfare, que a gente fala, que é os cuidados pessoais. Por exemplo, no Curitiba a gente estabeleceu lá, quando um jogador, eu vou dar o caso do Andrei, o Andrei queria ir para a Rússia, no Curitiba, e eu, conversando, eu descobri que ele estava grávido. Vinha ao Rio de Janeiro, e aí eu conversei com ele e com a mulher. Vocês estão malucos. Você vai para a Rússia, ela vai ficar ex-Vasco, correto? Andrei Ramos. O branquinho que está no Curitiba agora. E eu disse, tu tá maluco? Tu tá na Rússia? Tu sabe o que é tua mulher ter um filho e ligar para você e dizer assim, olha, ela tá chorando 24 horas no dia, pô. Tu vai ficar desesperado. E aí o que nós temos no Curitiba? Tem ainda, né? Tia Lourdes. A tia Lourdes pegou o telefone, ligou para ela e disse quanto tempo falta para sua gravidez, o que você precisa. Quando você chegar, o bebê já vai estar nascido, nós vamos colocar você num apartamento perto que fica de um hospital infantil. Se você precisar, você vai ser atendido. Então, o jogador vai jogar e ele não se preocupa com nada. Ali está sendo cuidado. Ele não tem que estar recebendo 4 horas da manhã um telefonema de que o filho está chorando, de que acabou o gás na casa dele, que está faltando luz. Não, vai ligar lá para o clube vai atender. Então, quando você começa a ver tudo isso, você começa a ver alguns comportamentos se modificarem, né? Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal, que você tem que saber. Você tem que saber que ele renovou o contrato, né? Tive um jogador no Botafogo, Luiz Henrique, ele era da Sub-17, eu botei em cima, ele fez 2 gols contra o Sampaio Corrêa. Ele ganhava 5 mil, passou a ganhar 80 no dia seguinte. Nossa. O que acontece com um garoto desse? Desequilibra, cara. Então você tem que agarrei ele, fiquei com ele enquanto eu estava lá, não tive problema. Depois ele teve alguns problemas, não por incompetência, mas essa ideia de multidisciplinaridade da comissão técnica é importantíssima para você cuidar do ser humano. Envolver a família. A Renata Faro do Fluminense, acabei de ver esses dias, ela fez uma reunião com todos os setores do clube, com as famílias dos jogadores. Ela quer saber o que tem na geladeira do jogador, o que ele come. Né? E se ele é solteiro, o que ele vai comer? Como é que faz? Aí ela faz a programação da geladeira dele. Então, isso tudo é importante. O futebol é muito complexo. Ele é muito complexo em tudo, tanto dentro de campo como fora de campo. Né? Dentro de campo, eu costumo dizer que o futebol imagine agora nós 3 aqui, vamos montar um quebra-cabeça. Tá? E aí eu peguei um quebra-cabeça de 1000 peças e botei aqui em cima. Vamos conseguir montar com facilidade? Difícil. Sabe por que vai ser muito difícil? Porque a gente não tem a caixa com a imagem. Quando você tem a imagem, você diz, opa, é mais vermelho lá em cima, é mais amarelo aqui, no verde. Então as peças verdes já sabe que é no meio, amarelo é lá, as peças já vai primeiro. separando, e você tem a imagem. Então isso é um time de futebol. O treinador tem que ter a imagem, o jogador tem que conhecer a imagem que o treinador tem na cabeça dele, e aí ele saber que ele é uma peça desse quebra-cabeça e você vai ajustando. Agora, eu tenho que saber que eu estou conectado com aquela peça, com aquela outra e com todas as peças. Então, a complexidade do futebol é isso. É dentro de campo é essa complexidade e fora do campo é uma complexidade maior ainda.
Maior Ainda mais pra ainda. lidar com essa Lidar galera. com tudo isso. A Maíra Ruas, foi psicóloga do Botafogo, do Vasco por um tempo, ela teve aqui também, e ela falou que ela ficou um período no Botafogo, até com o Seedorf, que eles tentaram mudar um pouco, eles conversavam muito sobre como mudar o DNA do Botafogo. No sentido de que essa situação de que tudo acontece com o Botafogo, quando se menos espera, ganha, quando se mais espera, perde. Essa superstição bizarra. Teve até aquela brincadeira, né, do Sidorf querer mudar o hino do Botafogo. O hino do também. Botafogo e tudo mais. Você acha que você presenciou um pouco disso lá dentro, de superstição de uma forma forte? Ano passado a gente viu o que aconteceu com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora o último jogo? Esse último jogo do Botafogo na Libertadores. Então, assim, o que que... Não, na Libertadores. No Brasileiro também. Brasileiro, perdão. Contra o Cruzeiro. Porra. Como é que, No último minuto? Que parada é essa no Botafogo, cara? Eu, quando me apresentei ao Botafogo, eu me apresentei em 2015. Eu fui apresentar no dia do meu aniversário, 17 de dezembro de 2014, aliás. E dirigi a temporada 2015. Em 2015, quando os jogadores chegaram, nós só tínhamos 5 ou 6 jogadores que eram do período passado, de 2014. O resto eu contratei todo mundo. E aí eu peguei uma folha de papel em branco e passei para eles e perguntei a cada um deles o que era aquilo. E cada um pegou aquilo e disse, porra, isso é um papel em branco, pô, papel em branco, papel em branco, papel em branco. Você, não, já falou lá, não, eu quero saber o que você diz. Isso é um papel em branco, papel em branco. Pois é, nós não escrevemos nada ainda, então nós não somos responsáveis por absolutamente nada que aconteceu em 2014. Então não queiram colocar que em 2015 vai ser igual a 2014, porque a folha está em branco. Nós vamos começar a escrever a história de 2015 agora. Então, esqueçam o que vão dizer. Porque o Botafogo... Não. Esse é o Botafogo de 2015, que não será igual ao de 2014, que não vai ser igual ao 1962, como era com Garrincha, aquele timaço, 66... Porra, foi fantástico também, 66, 67, que eu ia ao Maracanã assistir, ver Garrincha jogando, Newton Santos, coisa. Amarildo, Zagallo, olha que Às vezes com o mesmo time então, é diferente. Não vai ser igual, vai ser igual. Claro que vai ser diferente, porque não são os mesmos jogadores, porque eles não são as mesmas pessoas. Né? Sim. O Jorge Jesus, quando pegou o Flamengo e perguntou dentro do vestiário quem já tinha sido campeão brasileiro. Quem tinha sido campeão brasileiro naquele time? Diego Ribas, Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Não, o Arão não tinha sido campeão brasileiro ainda. Corinthians não. Né? Tinha sido campeão do mundo com o Corinthians, mas não brasileiro. Né? Então você tinha 3. No ano seguinte, todos eram campeões brasileiros, já não eram as mesmas pessoas. Todos já eram campeões da Libertadores, já não eram mais as mesmas pessoas. O crescimento deles, o entendimento deles era outro. Então, o trabalho que tinha sido feito, e esse trabalho pelo Evandro Mota, eu sei que eu sou irmão do Evandro Mota, já estava tudo preparado. Todo preparado. Assim, lamentavelmente, não foi culpa do Flamengo. O Jorge é que quis sair, mas estava preparado. Então, você tem que trabalhar dessa forma. Ano passado, o que aconteceu com o Botafogo foi ano passado. Esse ano agora é um ano diferente. Você já tem experiência disso acontecer e já sabe como evitar. Vocês se tornaram maiores agora, melhores, mais experientes. Senão não adianta nada de experiência, cara. Não adianta nada de experiência. Lembrar de experiência só do lado negativo é um absurdo que não tem mais tamanho. Acho que a questão principal é muito tempo sem ganhar um título de expressão. Essa situação toda incomoda muito a torcida. A saída do Luiz Castro ali foi terrível. Foi terrível. E a forma como foi feita depois, o Caçapa estava bem, depois não, a saída dele. E os motivos pela saída dele, ele não sairia. Cristiano Ronaldo até brincou, todo mundo. Não é que Cristiano Ronaldo, tem nada de Cristiano Ronaldo. Ele ficaria. Bastava renovar o contrato dele por mais um ano que ele ficaria. O pessoal brinca, né? Que foi o Cristiano Ronaldo que tirou o título do Botafogo. Borboletas da história. Não foi não. É só renovar o contrato dele mais um ano. E o John Textor manteve ele no pior carioca, talvez, do Botafogo ali também, que não foi nem classificado. No ano anterior do Botafogo, que o Botafogo não foi tão bem. Com muita crítica da torcida, teve manifestação na porta do Newton Santos, da galera pedindo a saída, manteve. Aí quando ele faz um bom trabalho... Tem duas cabeças que parecem bumbum de neném. É de treinador e de dirigente. Quando você espera um negócio durinho, às vezes vem aguado. Eu surpreendente. Acho bravo, cara, enquanto a gente luta contra, ou fala tanto contra a cultura da demissão dos técnicos brasileiros, quando isso acontece... corrobora um pouco da outra versão dos times também, sabe? Eu nunca pedi demissão de um clube, sabia? Hoje eu pediria.
Se eu tivesse os convites que eu tive, porque eu não fui e depois fui demitido, porra. Tem uma história de um treinador agora, eu não quero dizer o clube, porque ele não me autoriza isso, Beleza. mas ele tava 14 jogos, perdeu um jogo na quarta-feira. Na quinta-feira, ele teve uma proposta para ir para o exterior, estava com a proposta na mão. Foi ao CEO do clube e disse para ele assim, olha, eu estou com essa proposta para ir para o exterior. Eu quero saber o seguinte, tudo que combinamos até agora está valendo? O cara, claro que está valendo. Ele disse, avisa que eu não vou ficar no clube. Domingo ele foi mandado embora. Meu Deus. Como é que fica a cabeça de um cara? O que eu queria saber esse nome é brincadeira. Domingo ele foi mandado embora. Série A ou Série B? Hein? Série A ou Série B? Pega os treinadores demitidos recentemente. Rapaz, vamos seguir pela pauta então pela primeira vez? É isso, a gente vai tocar na pauta agora só. Renê, você foi... Acho que a sua carreira é brilhante, e há muito tempo já foi brilhante. A gente pode começar também falando de 98, brilhante há muito tempo. 97. É brilhante há muito tempo, perfeito, Calvino. Só que você teve uma transformação, entre aspas, transformação é forte. Teve um auge, digamos assim, na mídia, com a situação do Neymar, e a gente estudou você, como a gente falou, em todo lugar a galera te pergunta, do Neymar, chamar ele de... estão criando um monstro, nananana. Os assuntos se confundem, né? Isso. Essa declaração que você deu sobre o Neymar, a gente já sabe, todo mundo sabe o que você falou depois, se você arrepende ou não sobre tudo isso. Tudo bem, se quiser falar também, beleza. Mas como é que isso impactou na tua vida? Pra você, essa declaração, como te impactou depois de anos ou até hoje em dia? Como foi o pós? Como foi o pós disso pra você, Renê De alguns Simões? supermercados em São Paulo, eu tenho que sair do supermercado, porra. Já teve... Teve, claro, porra. Teve uma que eu tenho uma agência de marketing com 2 sócias, né? Universo Jump. Uhum. A gente faz treinamento de influências, tudo isso e tal. E elas me proibiram de andar de BRT. Porque eu não pago BRT, eu não pago metrô, eu não pago VLT, eu não pago nada. E é cômodo. Eu pegava o BRT, ia até o centro da cidade, pegava o VLT, ia para o aeroporto, viajava, quando voltava fazia a mesma VLT, coisa. BRT, E elas... Tem que parar com isso, tem que parar. Teve um dia, cara, porra, mas era um cara alto, grande, forte. Aí ele virou e disse assim, você é o Renê Simões? Eu, otário, pô, achando que ele ia... Eu digo, sou eu mesmo, e aí? Ele disse, pô, você que falou, olha aí, rapaziada, foi ele que falou do Neymar, não sei o que, cara. Eu digo, se mais alguém comprar a ideia dele, vai ficar ruim pra mim, pra cacete, né? Aí eu tive que discutir com ele, falar algumas coisas pra ele, né? Uhum. Já foi campeão do mundo? Porra, já foi o melhor do mundo e tal? Qual é a história? E você? E aí, sorte que logo 2 estações depois era a minha, eu saí por ali. Teve muito isso. Isso mudou a tua vida, quando né? eu acabei de... Não, mudar minha vida não mudou a minha vida. Não, absolutamente não. Quando eu acabei de dar a entrevista, minha filha, que é psicóloga, me ligou e disse, pai, as palavras foram muito duras, filha. Eu disse, olha, embora eu não tivesse planejado nada, e eu sou um cara que eu sempre antecipo valores, né? Antecipo problemas, né? Cenários. Eu vinha dar entrevista aqui, eu disse, pô, eu fiquei encucado. Baste, o que é baste? 365 eu sei o que é, mas baste eu não sei. Mas eu tenho que me preparar. O que eles devem me perguntar? Do Neymar vão me perguntar, do outro vão me perguntar. Então, mas eu não tinha me preparado para nada do Neymar, né? Foi tudo que aconteceu ali. Foi genuíno, então, né? Foi absolutamente autêntico, né? Mas tinha o caso que mais me incomodava, que era o deputado no Paraná, né? Eu passei a ser torcedor coxa branca depois que eu trabalhei no Curitiba. E tinha um deputado que, bêbado, porra, ele passou por cima de um outro carro, tirou a cabeça de um cara e matou os 2, sendo que um arrancou a cabeça. E esse cara não era preso, nem sei se foi, há tantos anos assim, não aconteceu nada, porque tinha dinheiro, era deputado, tudo isso. E eu digo, porra, é essa mensagem que a gente passa, né? Eu sou poderoso, famoso, tenho dinheiro, eu posso fazer o que quiser. É a conveniência contra a convivência. Eu tenho que falar, pô. E aí eu falei, pô. E isso foi... Mexeu. Todo lugar que eu vou. E meu telefone, qualquer postagem que eu faça, eu gosto de postar coisas positivas, vem lá. Mas e aí? Mas tu falou mal do Neymar, porra. Eu disse assim, mas o que tem a ver a minha postagem com o Neymar aqui?
Aí a gente vai debatendo. Eu lido muito legal com os haters. Tem haters que entram me atropelando e daqui a pouco tá falando, não, professor, acho que você tem razão, professor, é isso mesmo. Porque é o direito dele de pensar, mas foi alguma coisa. Acho que no início deu uma ajuda, porque ele foi pro Barcelona jogando pra cacete. Eu acho que se ele continua no Barcelona, ele ia ganhar o número 1. Porra, aquele jogo contra o Paris Saint-Germain, o Messi deixou até ele bater pênalti, cara. Aquele jogo ali, falta, passe, fez tudo. Gol na final da Champions. Jogar craque, ninguém discute isso. Nunca foi colocado em pauta isso. Joga muito. E agora nós estamos com o Dorival lá, né? E eu sou muito amigo do Dorival. Esses dias nós até conversamos. Eu escrevi para ele, eu digo, Dorival, os enredos de Deus, e eu sou muito cristão, os enredos de Deus são irreconhecíveis antes de que aconteça, ou são inimagináveis. A palavra melhor seria essa. Tu já pensou, Dorival, você sendo campeão do mundo com ele e ele se tornando o número 1? Aí ele disse, Renê, que isso, eu vou guardar essa tua mensagem, pô, eu vou guardar essa mensagem. E foi o Dorival que tava Imagina ele mostrando essa mensagem pro Neymar. Entendeu? O que pode acontecer, pô? Potencial ele tem, cara. Nunca foi discutido isso. A cada 7 anos eu faço uma viagem a algum lugar de conhecimento. Em 2019, um grupo grande, estava o Juan, estava o Fabinho Soldado, estava o Marcelo Paz, presidente do Ceará, estava o Cássio, que é diretor da Google, tinha muita gente. E aí fomos à França visitar a seleção, a Clairefontaine, a centro de treinamento, e fomos ver 2 jogos do Paris Saint-Germain. E o Leonardo, que foi meu jogador na seleção, era o supervisor lá, o gerente, né? E aí o pessoal disse, vai ver teu jogador. E tem uma coisa, não vou olhar o jogo, eu só vou olhar ele. Meus olhos vão ficar nele. Imarcável, cara. Imarcável. O jogo contra o Lyon, o nego jogando bolinha nele, xingando. Ele acabou com o jogo, fez o gol, ganhou o jogo. Imarcável. E você já teve encontros com eles pessoalmente? Não. Já trocaram mensagem? Na época que eu estava como diretor da base do São Paulo, a seleção treinou lá, mas não teve nunca assim da gente cruzar. Teve vontade? Teve vontade de falar com ele? Teria. Trocar uma ideia? Só trocar uma ideia com ele. Se pudesse ajudá-lo, porra, seria legal. Seria legal. Você acha que ele precisa de uma ajuda psicológica nesse sentido? Eu acho. Para voltar ao ser o que ele é. Para ser o número 1, ele precisa. Ele precisa abrir mão. Ele precisa mão. Qualquer decisão que você toma tem uma desistência. Eu vou para São Paulo, eu desisti de ir para Bahia. Eu vou para Bahia, eu desisti. Então ele tem que desistir de alguma coisa pela decisão de ser o número 1 e ser campeão do mundo. Nós estamos precisando. E tem algumas coincidências. Nós estamos há 24 anos, vão fazer 24 anos em 2026, e aí você pega 94. 94 eram 24. Ricardo Rocha teve aqui, ele falou exatamente isso. 24 anos. E aí, qual é a coincidência que teve isso? Teve um jogo na França, você quer saber dos bastidores? E no vestiário, o Ayrton Senna estava dentro do vestiário. Não sei se o Ricardo contou isso para vocês. Falou que era tetra, né? Isso foi trabalhado o tempo todo, tetra. E agora é o seguinte, o nosso Zagallo não está mais aqui com a gente, né? Camisa amarela, o discurso da torcida apaixonado que ele sempre tinha. Dá para fazer isso aí, dá para fazer. Ganchos são ganchos, né? Tua relação com o Zagallo era boa? Boa. Como é que ele era uma referência para você? Como é que você viu o Zagallo? A minha referência de início foi Enio Andrade, e eu tive o prazer de ganhar dele depois. Dirigindo a Portuguesa, ele dirigindo o Sport de Recife, Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu tenho até hoje ainda ser o treinador mais novo a iniciar e terminar um Campeonato Brasileiro. Eu tinha 33 anos na Portuguesa. Eu já vi treinadores mais novos iniciarem, mas não terminarem, outros terminarem, mas não tiveram início, né? Eu iniciei e terminei o campeonato. E nesse campeonato eu encontrei com ele nós estávamos no mesmo hotel que ele morava, né? E aí ele chega, eu tô sentado lá e tô na mesa me coçando. Digo, vou falar com ele, pô. Aí, isso era 86, né? Ele foi campeão com o Curitiba em 85. E eu digo, vou lá na mesa dele. Não aguentei, levantei e disse, professor, desculpe, o senhor está jantando aí, mas... Aí ele me olhou e disse assim,
que foi, garoto? Assim mesmo, o que foi, garoto? Eu digo, eu sou muito fã do senhor e tal, porra. Ele é mesmo? E eu sou o treinador. Você é o treinador? Porra, tão garoto assim. Eu digo, eu sou o treinador lá. Aí fomos lá, ganhamos o jogo. Acho que foi 1-0, 2-1. E aí, da noite, voltamos pro hotel, volta ele, tô eu sentado, entra ele, né? Aí ele veio na minha mesa e disse, ô garoto, você veio aqui para fazer isso, meu garoto? Foi muito legal, porque ele era fantástico. Na parte tática, ele é fantástico. Outro cara que eu gostava muito era o Tim Elba de Pádua Lima, que dirigiu o Bangu, dirigiu o Fluminense. E o Tim tinha um detalhe que ele dizia sempre, eu perco o primeiro tempo, segundo tempo, impossível. Ele não perdia o segundo tempo. Caramba. Ele podia perder, por exemplo, 2-0 no primeiro tempo e ganhar o segundo tempo de 1-0, perdeu de 2-1. Perdi o jogo, mas não perdi o segundo tempo. E eu também fico muito fera quando eu perco o segundo tempo. Perder o segundo tempo, pra mim, é terrível, cara. É terrível. O Abel Braga falava isso também. É terrível, porque você já viu o outro, né? Você já viu o outro time. Então, pô, como é que perde? Agora pode mudar, né? Não, a gente tava falando um pouquinho de Neymar. A gente chega um pouquinho agora também nesse novo estágio, assim, do futebol mundial. A gente vê o Neymar, CR7, que é o Cristiano Ronaldo, né? Benzema, fazendo um movimento que antigamente não era tão visto assim, que é a saída do centro ali, que é a Europa, o centro do futebol mundial hoje, que é a Europa, pra ir pro mundo árabe, ali, futebol do mundo árabe. Como é que você vê... Benzema. Benzema. Com Mbappé. Mbappé destruiu agora há pouco. Como estamos começando a sair para os Estados Unidos também. Exato. Né? Como é que você vê essa saída, essa movimentação desses craques para esses novos mercados? Se você avalia como se algo que vai durar, algo duradouro ou... É só dinheiro? Não. O caso da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita quer sediar uma Copa do Mundo. Ela não se convence de o Qatar ter sediado uma Copa do Mundo e ela não. E ela sempre teve o melhor campeonato. E eu trabalhei nos Emirados por 2 anos e meio, trabalhei 4 anos e meio no Qatar, né? Então eu sei que a Arábia Saudita tem a maior população, tem um campeonato mais forte, eles não aceitam isso. E com mais dinheiro do que todo mundo, né? É muito poderosa. Era se imaginar que eles quisessem. Teve um problema também com o novo rei lá, de se falar de algumas coisas da embaixada da Turquia, se eu não me engano. E aí isso tudo traz visibilidade para o país como sendo um país mais aberto. Tem um problema de geopolítica aí envolvido também, que não é só o futebol. E como tem muito dinheiro, para eles não custa nada, pô. Isso aí é... Mas tu acha que isso não vai durar? Não. Então é uma estratégia assim com... eu quero ver eles levaram o Mbappé. O Mbappé não vai aceitar ir para lá. O destaque foi com o Benzema, que seria o melhor jogador do mundo, o Mané também. Mas olha a idade. Teve briga, mas olha a idade deles, né? A maioria é média de 30 anos ali. O jogador já passou dos 27, que é o ponto. O auge físico ali. O ponto é que isso também já aconteceu na China, lembra? Um tempo atrás, com o Evergrande, o Oscar, o Hulk. Isso. A galera foi pra lá e acabou também, né? Acabou, teoricamente acabou. São ciclos, né? A gente pensa como ciclos. A China teve um problema seríssimo, né? Agora mesmo o presidente da federação foi condenado à pena de morte, né? Tem 5 presidentes que estão nas cortes, um já foi condenado à pena de morte. Tem um outro que foi ex-jogador famoso dessa lá, porque era muito dinheiro em apostas, era um negócio seríssimo lá. Seríssimo. Eu sei disso porque eu estou num processo de seleção com a seleção feminina da China. De me contactaram e perguntaram se eu queria entrar no processo de seleção. Tem um amigo que diz assim, você entrar num processo de seleção? Eu digo, cara, isso é tão legal. Por que é que não se faz isso no Brasil também? Por que os clubes não fazem isso? Por que o clube tira um treinador que é extremamente calmo, adepto da psicologia positiva, e entra num que é um baita de um sargento? Linha dura. Como é que os elencos saem de um para o outro? Quebra tudo. Faz uma seleção, conversa com o cara. A única vez que eu fiz um processo de seleção, as únicas vezes, foi para Jamaica. O presidente veio aqui entrevistar, eu não queria ir, não passei pela entrevista dele, mas eu escrevi num papel 10 coisas que ele deveria fazer, porque eu estava muito louco da vida com ele, porque o Manuel Espezin Neto, que era da Academia Brasileira de Futebol, junto com o João Avelange, que era do dono também, ninguém sabia disso, mas ele era dono,
E eu dava aula, eles me indicaram. E eu não queria. Eu conhecia a Jamaica. E aí ele me pediu, como ele foi à Coreia do Sul, para pegar o presidente no aeroporto. Como é que eu vou conhecer? São dois pretos assim, é preto, né? Eu não sei se é preto, é negro. Dois pretos, grandes, fortes, vão vir de terno. Quando eu cheguei, não tinha como confundi-los, né? Eu cheguei lá e disse, olha, o professor Espesi Neto mandou pegá-los aqui. Ah, pois não. Saiu andando, deixou as malas. Eu tive que carregar as malas dele. Eu tava louco com o cara, né? Eu botei a mala no carro e ele perguntando, conhece isso, conhece aquilo, conhece. E eu conheço. Você conhece o professor Simões? Eu conheço. Aí ele ficou olhando assim, porra, um motorista de táxi, que ele devia estar imaginando que eu era motorista de táxi, né? Ia pegar as bagagens. Pegar tudo, porra. Ele perdeu o cara conhece o professor Simões, deve ser muito famoso aqui. Sabe onde ele está? Eu digo, sei. Está longe? Não, está perto. Está onde? Do seu lado. Porra, o cara ficou mudo. Da Avenida Brasil até Copacabana não falou mais. E aí, porra, quando chegou lá, eu botei... Eu digo assim, agora eu vou gozar a cara dele. Tu quer ir o quê? Copa do Mundo? Olha aqui, ó. Porra, você tem que internacionalizar o time. Internacionalizar o time tem que viajar o mundo todo. Tem que ter uma companhia aérea te patrocinando. Tem que ter material esportivo. Tem que ter uma concentração. Tem que ter alimentação, uma companhia de alimentação. Você tem que ter o governo patrocinando. Então, eu escrevi num guardanapo para ele, ele guardou aquilo. Ele entrevistou 4 treinadores e quando eu cheguei de noite, que eu fui levar ele na plataforma, eu digo, e aí, quem é o treinador? Eu curioso, disse, você é meu treinador. Meu professor. Aí, pô. Foi para Brasília, o Itamaraty entrou, foi uma confusão danada, mas teve um processo. O outro foi para a seleção do Canadá, que eles me ligaram, fez um videoconferência, estava o capitão da seleção, estava o presidente, estava o diretor técnico, estava o diretor de metodologia, todo mundo me entrevistaram. Aí eu passei na entrevista, eles mandaram a passagem, eu fui lá, fiz uma apresentação de todo o projeto que eu tinha feito na Jamaica, me aprovaram, e eu disse, tá legal, acertamos salário, tudo isso, e a minha comissão técnica, que eu jamais iria para uma seleção, só eu e um assistente. Eu queria o treinador de goleiros, queria o preparador físico, eu queria um fisiologista. Aprovaram tudo, mas quando eu cheguei no Brasil, eles falaram, conversamos bem, porra, é você e o teu assistente. Eu digo, então eu não vou. Aí eu não fui. Mas é isso que tem que ser feito, e não é feito no Brasil. Verdade. Eu nunca fui entrevistado no Brasil, porra. Esse assunto é quase uma falta de profissionalização no geral do futebol brasileiro, assim, uma parada grande. Mas deixa eu só voltar no assunto Arábia Saudita. A gente falou sobre a questão financeira, que pode acabar ou não, enfim, tudo mais. Mas e os jogadores em si? A gente tá falando do Neymar, que saiu do PSG, que, enfim, o melhor, talvez, e maior jogador brasileiro em atividade. Quer dizer, não tá em atividade, mas vai voltar. Mais relevante. Mais relevante, perfeito. O Benzema, a gente tá falando do CR7, a gente tá falando desses caras... Beleza, o CR7 até vai, mas o Benzema sai de um Real Madrid. Recém melhor do mundo. Pros jogadores irem pra Arábia Saudita, você acha que realmente foi só dinheiro? Tem como voltarem a ser astros da Europa? Vamos lembrar que o Benzema teve alguns problemas no Real Madrid, depois é que ele... Deslanchou, Sim. Deslanchou. Uma temporada absurda, também com o Vini Júnior do lado dele que fez o que fez, convenhamos. E ele não foi tão parceiro assim do Vini Júnior, no início, principalmente. Mas o meu ponto a gente tá vendo, não só esses, tá? São astros do futebol que foram pra lá. E por que essa galera foi pra lá? Tu acha que realmente foi só grana? É de grana. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Não tem como. É muito dinheiro. E o que eles te oferecem, né? O que eles te oferecem. Porra, o Luiz Castro, se eu não me engano, deram uma casa de 10 milhões e a casa fica sendo dele se ele cumprir o contrato. A casa fica sendo dele, porra. Então... 10 milhões não é muito pelo salário que ele está ganhando, mas você vê as coisas, né? Eu me lembro no Catar, pô, eles nunca tinham ganho uma Copa e eu fui à final da Copa. E aí o Sheik virou para mim e disse assim, se você ganhar a Copa, você vai entrar dentro de uma agência e escolher o carro que você quiser. Rapaz. Aí eu disse, mas peraí, que agência? A que você quiser. Escolhe a agência. Tu não acha sacanagem só se ganhar a Copa? Tu já chegou até lá, pô. Não, tinha que já era muita coisa. O clube nunca tinha ganho. No ano seguinte eu acabei ganhando. E nós íamos jogar com um time horroroso, rapaz. Eu não sei como o Arli conseguiu chegar. Era o Arli do Catar. E fizemos 1-0 e eles viraram para 2-1. Perdi.
Aí no ano seguinte eu ganhei e fui nele, né? Eu disse assim, e o carro? Eu disse, era ano passado. Agora tem que ser um caminhão, pô. É muita coisa que eles oferecem. É realmente, assim, deslumbrante. É muita coisa, muita coisa. Pô, mas aí você falou do lado bom, vai. Recentemente a gente teve um caso de um shake. Você viu? Ficou sabendo? Do cara que deu uma escoteada. Eu não sei se é shake ele. A gente viu um torcedor assim. É torcedor, cara. Cara, uma chicoteada no jogador. O jogador foi punido, Renê. A gente viu ali a punição nesse. Porque ele jogou água antes, né? No caso. Ah, beleza, jogou água, tem que tomar uma chicotada. Como é que é essa questão cultural lá também? Você tem bastidores disso? Já abriu muito. Eu tive problemas sérios lá. Eu fui em 82 a primeira vez para os Emirados Árabes, né? Tem tempo. E o Al-Qadsia, que depois era Oman, virou Al-Qadsia e hoje é o Al Emirates. E aí eu tinha o João Luiz, que jogou no América aqui, bolinha, um zagueiro, e aí ele perdeu um pênalti, porra. A gente tava no vestiário, porra, o cara entrou lá e meteu a mão na cara dele, porra. Que isso, cara? E ele se assustou, não fez nada. E eu que reagi, eu saí atrás do cara. Quando eu saí atrás do cara, o meu tradutor me segurou e disse assim, pensa bem, porra, tá maluco. Você ficou maluco? Eu disse, porra, mas o cara ficou maluco? Se você encostar a mão num cara desse aqui, porra, você vai ter problemas seríssimos, segura. Aí eu xinguei tudo que eu podia xingar ele, né? Eu não entendia mesmo? Não entendia. E aí eu voltei pro vestiário e fiquei louco, né? Aí João, o João ficou chocado, ninguém espera, né? Você tá sentado e recebeu um tapa de um torcedor. Um torcedor que entrou, não era shake, não era nada. Eu não acredito que... Agora, é bem complicado. Eu me lembro no Catar, né? O Oswaldo de Oliveira trabalhou com Evaristo de Macedo. Eles foram vice-campeões ganhando do Brasil de 4-3. A semifinal da Copa do Mundo Sub-20 na Austrália, 1900, tomara que eu não esteja errando a data aqui. Eu não sei se foi 88, 89. Não, isso aí de boa. Eles ganharam, é só ver depois. Uhum. E eles foram campeões, foram vice-campeões. Perderam para a Inglaterra a final, porque caiu um temporal aí não tem jeito. Os juízes deram uma ajudinha básica. E aí eles foram disputar a Copa do Golfo e o time foi muito mal. Foi muito mal. Aí quando voltaram no Catar, cabeça raspada toda, punições seríssimas. Raspar a cabeça. Seríssimas, punições seríssimas. Porque teve muita briga entre o time que tinha sido campeão e o time principal. E aí teve muita briga entre eles, muita divisão. As punições foram sérias. Mas, por exemplo, essas punições já estão previstas em contrato? Ou... Não, em contrato não tem. Você não pode fazer. São as leis do país. Mas quando você entra, quando eu entrei, eu assinei que a minha família ia seguir as leis do país. Por exemplo, quando estava na praia, isso em 82, quando eu estava na praia, se vinha um carro na areia, e eles adoram andar nas areias lá com os 4x4, né? Eu entrava todinho, todo mundo, eu e minha esposa e minhas filhas ficamos com água até aqui. Elas estavam de maior, né? Então, se ela tá de maiô e alguém faz alguma coisa, o culpado sou eu, porque o maiô não bate com... Buca, né? Agora, hoje em dia, tá muito mais aberto, não tem mais isso, não. É muito mais aberto, mas uma chicotada de vez em quando. Isso aí, mas não é normal, cara. Isso aí... Espantou o mundo, vai. Espantou o mundo. Aquilo dói pra caramba. Rapaz. E o cara jogou uma água, né? A gente tava falando de punição no início. Pois é. Punição que Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto. Vamos falar um pouco de futebol feminino. Você tem história com futebol feminino, né? Isso é inegável. A tua história com futebol feminino, acho que... não vou selecionar aqui, não. Mas a gente tem uma curiosidade, porque assim, quando a gente tava fazendo a pauta, Renê, a gente sentou e pensou assim, cara, pô, Renê, o cara... Eu te sigo no Instagram, você fala bastante no Instagram, você já foi a vários podcasts, então muito do mesmo você já falou. Como é que foi a Olimpíada tal? Como é que foi falar monstro? Como é que foi a Jamaica? Então o que a gente pensa a gente quer bastidores, a gente quer o que você não falou. Como é que era ter uma Marta, a gente tá falando da talvez a maior jogadora, talvez não, a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, da história. Como é que era ter a Marta com você ali, cara? Como é que era ter uma formiga? A Marta foi a única jogadora que não iniciou no dia 8 de março. Ela estava em Umeå, na Suécia, onde ela jogava. E nós tínhamos um camarada, quero falar o nome dele, até porque ele já faleceu em respeito a ele. Ele tinha um cara muito complicado.
Muito Mas complicado. em que E eu já posição? tinha trabalhado, ele era o supervisor. Ah, tá. E eu já tinha trabalhado com ele na seleção masculina sub-20. E ele estava. E eu cheguei minha comissão técnica toda e digo: olha, esse cara é o centro da discórdia. Ele separa todo mundo. Esse cara divide. Então, atenção, porque qualquer informação vindo dele tem que ser junto. E a informação deles é que a Marta era insuportável. A Marta era insuportável. Que ela não devia nem estar na convocação. Como eu sempre pago para ver, eu deixo Você ela. já sabia do histórico E dele. aí, ela se apresentou aonde? Eu fiz um jogo internacional em 6 meses. Hoje em dia a CBF é um paraíso para quem é o treinador da seleção feminina. O Eduardo Elias está se dando muito bem, porque quantos jogos ele já fez internacional? Eu jogava aqui com a Sub-17, tudo masculino. Só joguei contra o masculino aqui. Sub-17, Flamengo, Fluminense. Depois, perdia, ganhou, comecei a ganhar. Aí fui para Sub-20, perdia, comecei a ganhar. E arrumei um convite para jogar nos Estados Unidos. Peguei uma amiga que trabalhava nas universidades e digo: olha, me arruma 4 universidades para que eu possa jogar. E eu faço o seguinte, eu dou uma clínica em cada universidade para que eles paguem a minha comida e meu alojamento. Entendi. E aí nós fizemos 4 jogos lá, mais um que perdemos de 5-1. E a Marta se apresentou no aeroporto. E eu, como a gente só tinha um roupeiro e era muito material, o que eu combinei com as meninas? Digo: olha, nós vamos fazer campeonatos de aeroporto e hotel. Seguinte, cada vez que vocês baterem um recorde, a gente vai combinar alguma coisa. Tem uma colher de chá para vocês em alguma coisa. Então, qual era o recorde? Era, atenção, as malas todas estavam ali. Para ajudar o roupeiro, a organização. Botar dentro do ônibus. Aí eu cronometrava. Todo mundo pegando tudo. Chegava no hotel, parava, saía, botar todo mundo dentro do hotel. Esse dia foi até engraçado, porque a seleção dos Estados Unidos estava lá e as meninas aceleradas, carregando saco e tudo. E Marta chegou, quando eu olho, cadê Marta? Marta não está pegando saco, nada, está no orelhão, porque naquela época era orelhão, não tinha. Ela pegou, eu bati assim, digo: ô, moça, as malas. Ela disse: já peguei a minha. Eu digo: não. As outras, tem que pegar? Eu digo: tem. Aí ela saiu correndo e foi pegar as malas. Eu digo: que estranho, a menina obedeceu assim rápido. Ué, ela não era? Aí, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia, eu sentei com ela. Eu digo: você está querendo enganar quem? Aí ela falou: como assim, professor? Eu digo: seu comportamento está excelente. Já me disseram que você briga com todo mundo. Aí ela disse: não, professor, eu estou aqui só para jogar futebol. E na época que eu fui muito novinha para a seleção, elas queriam arrumar confusão, brigar com a CBF. Eu não estou aí para isso. Eu só estou para jogar futebol. E aí, porra, fantástica, Marta, cara. Fantástica. Bastidor para você. Na Olimpíada, eu estou no prédio, eu estava no primeiro, né? Eu, o supervisor, o meu treinador de goleiro, o massagista, tudo no... E embaixo estava o quarto, estava Marta, Formiga, Juliana Cabral, Baiana, tinha um monte de gente ali embaixo. E tinha um tanquezinho. Então você recebe um saco que você bota ali tudo e manda para a lavanderia lavar, Entendi. né? Eu estou vendo Marta lavando a primeira calcinha, lavando a segunda, lavando a terceira, e eu lá no parapeito olhando aquilo. Quando ela lavou lá a quinta ou sexta, eu digo: Marta, eu não sabia que você sujava tanta calcinha assim. Ela disse: não, professor, é que as meninas me pediram, eu estou lavando a delas também. Caramba, Marta, Renê. cara. Perdeu a aposta na sueca, certeza. Perdeu a aposta ali Na sueca, com certeza, buraco com na sueca, certeza. já era. Concentração. Entendeu? Fantástico. Tinha absolutamente zero de problema com ela. Formiga, de uma inteligência, dos jogadores mais inteligentes dentro de campo que eu peguei em toda a minha vida. A Marta é o Pelé de saia, né? Solta ela, né? E o time se ajustou, porque eu tinha a Cristiane muito nova, ela não era minha titular, não era, mas no primeiro jogo contra a Austrália me machucou a Daniela Costa. Eu tinha a Daniela Alves e tinha a Renata Costa. Eu jogava com 2 volantes, pegadora, vou liberar a Formiga, liberar a Marta, liberar a Pretinha. Machucou a Daniela Costa e eu olhando o time da Austrália, digo: porra,
O time da Austrália é ruim pra cacete, cara. Elas só correm, Eu sempre só tive a dúvida se o treinador pensa nisso, sabia? Pô, só ruimzinho pra corre, cacete. pô, só correm. Só correm. Eu digo, não vou. Daniela se machucou logo 15 minutos. Cristiane, vem cá. Vou botar você na frente. Formiga, puxa um pouquinho pra trás você, inicia o jogo, vai ficar bonito e deixa. Porra, arrumei meu time, cara. Pronto. Meu time ficou um espetáculo. Caso de um acaso, né? Mas muitas vezes acontece isso. Você tem um jogador que a documentação não ficou pronta, ou ele se machucou e você não tinha nem pensado nisso e arrumou o time. E ali ficou voando meu time, né? E Formiga era palhaça pra cacete. Palhaça? Nossa Senhora. Muito se fala da concentração masculina, né? Formiga. Como é que é a concentração feminina do futebol Engraçada demais, cara. Engraçada demais. Tinha tudo que tem na masculina, tem na feminina, não tem? Sacaneiam o tempo todo, brincam. A resenha, né? Se o treinador errar, pô, eles vão pegar no pé, tem tudo. Só tem algumas diferenças, né? As mulheres, eu tenho uma mulher assistindo aqui, por exemplo, se você convidar a minha esposa para ir num lugar, ela vai querer saber o seguinte: tem algum McDonald's perto? Tem alguma loja? É a esquina, Farmácia. faz aqui, tem farmácia, o que é? Você vai dizer assim, porra, vamos lá em casa, vamos, onde você mora? Aí eu moro na Delfim Moreira, legal, que número? 110, legal, eu chego lá. A gente aí se arruma. fico rodando, sem achar, e a minha mulher do lado diz assim, não vai perguntar, pode deixar que eu vou achar. Elas precisam de detalhes. E isso me fez um treinador melhor. Eu comecei a ter que dar detalhes para elas. Né? Isso te ajudou também. Muito, porra, aprendi pra cacete com elas. E outra coisa, o que fato é que eu vou fazer agora, dia 15 de maio, 48 anos de casado. Eu tenho 3 filhas. Então, de mulher eu entendo, cara. Porra. Então, eu me lembro uma vez que acabou um treinamento, a mulher vem falar contigo, o homem não vem. O homem não vem, porra, não entendi aquilo, não sei o quê. E é verdade. Porque se ele vier, os outros vão dizer assim, porra, tá colado com o homem lá, batendo papo com ele. Eu tenho que chamar, ele não vem. Eu tenho que chamar, vem cá, vamos conversar, vamos falar alguma coisa. Elas não, elas vêm. E eu me lembro que uma veio para mim e disse assim, professor, posso falar contigo? Digo, claro, fala, filho, o que é? Porra, viu aquela jogada assim? Porra, se a Formiga puxa aqui, vai ali, a Marta abria, a Rosana passava, e eu só fazia assim, ela me deu um abraço, nossa, como você me ajudou. E eu fazia assim com todas. Se eu tivesse que fazer alguma correção no que elas falaram, eu falo no dia seguinte, não na hora. Deixa ela. Ela só precisa verbalizar. A mulher precisa verbalizar para se entender. Então, isso fez com que a aproximação com elas foi fantástica. Porque às vezes elas queriam falar e eu já dava no meio delas, não podia falar. Deixa ela falar, pô. Aí a minha comissão técnica às vezes dizia para mim assim, pô, René, mas o que ela tá... Deixa ela falar. Amanhã eu sento com ela e a gente vai ter outra conversa. Né? Agora, quer matar uma mulher? Diz para ela assim, ó, logo mais eu quero ter um cara a cara contigo. Eu batizei a conversa de cara a cara. Meu Deus do céu. Ela tropeçava na bola, ela batia, fazia. E a técnica da seleção sub-20 agora, a Rosana Augusta, eu falei para ela, vamos fazer um cara a cara logo mais, 8 horas. Ela, legal. 8 horas, estamos lá. E ela, o que você quer falar comigo? Eu digo, relaxa, eu só quero te conhecer um pouquinho melhor. Tocou meu telefone, eu atendi o telefone, desculpe, não posso falar contigo agora. Desliguei o telefone. Ela disse, professor, quem era no telefone? Eu disse, é meu irmão, que é meu sócio, deve querer falar alguma coisa de restaurante, mas agora... Ué, por que o senhor não falou com ele? Rosana, só tem uma pessoa no mundo que me interessa agora, você. Quando eu falei isso, cara, ela ficou com 3 metros de altura, né? Só você me interessa. Me fala, o que você acha dos treinos? Me fala de você, me conta tua vida, seu pai, sua mãe, como é que foi? Ela disse, você sabia que eu bato falta muito bem? Eu disse, não, nunca vi. Ela disse, também não posso, pô. Quando bate lá a Formiga, a Daniela chega a Marta, chega a Formiga, pô, como é que eu vou chegar para bater falta lá? Eu disse, Rosana, vamos fazer um negócio? Vamos todo dia nos dar um abraço? Aí ela disse, combinado. Eu digo, legal, acabamos a reunião, fomos pro lanche da noite, eu levantei, fui na mesa dela lá e dei um abraço. Ela ficou toda feliz da vida e todo mundo sem entender nada, olhando, né? Aí, no dia seguinte, café da manhã,
Acabou o café da manhã, eu fui lá, levantei e dei um abraço nela. No outro dia, eu dei um abraço no almoço. No outro dia, no lanche da noite, das 10 horas, eu fiquei na minha cadeira. Naquele dia, eu não fui abraçá-la. Todo mundo saindo, a minha comissão técnica, Renê, vai ficar aí? Eu digo, deixa eu ficar aqui. E tô vendo ela lá, agoniada, né? Agoniada, e eu sentado. Fui embora, todo mundo, ficamos eu e ela, só. Eu disse, Rosana, você não vai embora? Ela disse, claro que não, você ainda não me deu o abraço. Eu disse, e quem foi que disse que eu te prometi te dar um abraço? Eu disse que nós íamos nos abraçar. Não foi isso que eu falei? Ela disse, foi. Você está com vontade de me dar um abraço? Vem aqui. Aí ela veio, me dá um abraço. Aí ela me deu um abraço. A hora que quiser bater a falta, vai lá e pega a bola, porra. Pronto. Vai lá e pega a bola. Se você não toma iniciativa para fazer aquilo que você quer fazer, fica esperando os outros, tá vendo? Você ficou me esperando, por que você não vem me dar um abraço, pô? E chutava feito um cavalo, a perna dela, perna de Roberto Carlos. Porra, e vai ser uma excelente treinadora. Eu ouvi isso do Jair. Muito, muito, muito boa treinadora. Mas foi excelente. O ambiente com elas era muito divertido. Nós fizemos festa dos namorados, Dia das Mães, festa junina, teve casamento, teve noivo sequestrando. Eu tinha a bolinha de tênis que eu dei para elas, né? Porra, aquilo representava o sonho olímpico. Então eu passei o retrato da minha família. De que é isso? Aí a turma, tua família, eu digo, não é minha família. É outra família, tem amante, não sei. Não, não, não. Isso é a representação da minha família. Eu olho e vejo a minha família, eu amo. Visualiza ali visualizo. Então toma aí a bolinha de tênis. Visualizem o sonho olímpico. Toda vez. E vocês não podem ficar aí sem isso aí. E aí, pô, a Mara Maravilha, que era goleira de sacanagem, esconderam a bolinha dela, pega sem a bolinha. A Formiga estava no departamento médico, foi correndo para o treinamento em sala, foi sem a bolinha. E tinha a Renata Alves, que foi sem a bolinha. Aí tinha a punição. Aí eu digo, porra, o que eu vou fazer de punição para ela? Aí nós fizemos um julgamento. E aí tinha juiz, tinha advogado de defesa, promotoria. Tinha promotoria, tinha tudo, cara. O Maurício, um dos assistentes que eu tinha, foi no brechó, no centro de Teresópolis, comprou roupa, alugou roupas, elas estavam todas... A Milene era do jurado, fazia parte do jurado, muito engraçado. E aí foi uma festa, elas têm filmado isso. Num jogo antes da Austrália, eu achei elas tão nervosas que eu fui na Juliana Cabral e digo, Ju, você tem um filme daquilo, não tem? Tenho! Digo, então vamos passar o filme de noite para relaxar todo mundo. Aí, meu filho, foi gargalhada atrás de gargalhada, foi muito legal. Eu passei a falar no feminino lá, todas nós estamos preparadas para jogar e o cacete, porque nós éramos 7 homens com 18 mulheres, né? Eu tenho que falar em nome delas, pô. Claro. E foi muito legal. E eu escrevia, embora eu seja cristão, mas eu brinco até que eu incorporava elas, né? Eu ia para o lado e dizia assim, a Kelly, o que a Kelly está pensando agora? O que a Ju Cabral está pensando agora? Aí eu adoro escrever, eu escrevia como se fosse ela. Eu hoje estou aqui sentindo saudade da minha família, os problemas que eu conhecia. Eu disse, mas não tem problema, eu vou ser campeã, vou chegar na medalha, aí vai resolver. Aí de manhã no café eu dava para uma outra ler. Ela começava a ler. Quando ela lia, quem era a menina, disse, mas essa sou eu. Eu digo, você esteve no meu quarto ontem e escreveu isso. Caramba. Muito legal, muito legal. Como tinha o controle do grupo na mão, né? Dá pra ver, claro. História braba. Não, e assim, a gente fala muito desse período, mas a gente quer falar um pouquinho de hoje. Como é que você vê o futebol feminino hoje? Tem Olimpíada, né? Exato. Será que a gente consegue essa medalha para trazer para casa? O futebol, todo mundo está muito preocupado que o futebol não evoluiu. Pô, vai ver 2004, como é que eu convocava jogador? Eu convocava telefone tocando meia-noite, alguém me indicando a Aline Pellegrini, que é a diretora de futebol. Ó, tem uma zagueira alta aqui, eu digo, manda vir, pô, manda vir. Hoje você tem 75 mil pessoas assistindo Corinthians e Internacional, uma decisão de campeonato brasileiro. Então, tem campeonato acho até que como é que era esse processo de convocação? É convocado assim, pô. Elas jogavam futebol de salão o ano todo e depois jogavam um campeonato. Não tinha um campeonato do Rio de Janeiro. São Paulo ainda tinha o campeonato, um pedacinho. Era assim, pô. Eu convoquei, porra.
Caraca. E fez o que fez. Todas elas. Chegando ali É. ao vice-olímpico. A Roseli, que eu não conhecia, o último jogo que nós fizemos, eu fiz lá em Águas de Lindóia. Eu fiz tem até um bastidor legal antes disso. Eu fiz um jogo e vi a Roseli. Aí foi com seleção de sub-21 dos Estados Unidos, seleção brasileira e a seleção paulista. E eu vi aquela menina, ela estava um pouquinho cheinha, né? Eu não posso falar gordinha, porque a minha assessora vai dizer assim, pô, falou gordinha, hoje em dia vão te cancelar. Sobrepeso. Ela estava cheinha, estava com sobrepeso. Ela estava com 8 quilos a mais. E aí eu digo, que jogadora boa. Essa é a Roseli do caramba, eu não reconheci. Filha, vem cá, você se interessa? Quer? Ela fazia uma refeição por dia. Estava com 8. Eu botei ela na mão da Renata Faro, porque eu levei a nutricionista, eu levei a psicóloga, eu levei a ginecologista, eu levei uma fisioterapeuta funcional, um mental coach, um fisiologista, tinha tudo na seleção. E aí eu digo, Renata, nós temos um mês com essa menina, com esses 8 quilos aí. Ela passou a fazer 5 refeições e perdeu os 8 quilos. Comer faz bem. E foi para a seleção. Qual foi o bastidor dessa de Águas de Lindóia? Nós tínhamos um jogo e que nós íamos jogar em Foz do Iguaçu, um torneio lá, mas era um trambiqueiro que arrumou com o supervisor da seleção. Eu fui a São Paulo. Aí, eu vou descobrir quem é esse cara. Eu fui a São Paulo dar uma palestra. E aí fui informado, não tem nada. Eu digo, porra. Aí arrumamos para ir para a Água de Lindóia no centro de treinamento do Oscar. Muito bom, Oscarim, excelente. E aí, quando eu encontrei a seleção em São Paulo, fomos de ônibus para Lindóia, a minha comissão técnica disse assim, olha, esse mingau não está bem mexido, não. Tem caroço nesse mingau. Mas como assim? Não... Conversamos com algumas meninas e tal, e o que rola aqui é o seguinte, que vai ser como sempre foi, elas que mandam mesmo, no final, quem vai para a Olimpíada, elas que vão decidir e tal. Cara, eu entrei no ônibus, fiquei louco. Fiquei louco. Aí cheguei em Águas de Lindóia, parei, pedi para sair o motorista, pedi para sair o assessor de imprensa. Cara, o que eu disse para elas, eu nunca disse para time de homens. E da forma como eu disse, né? Depois que eu acabei de dizer, agora quem não tiver satisfeito, vai embora, ou liga para o presidente da CBF e pede para me mandar embora, porque acabou tudo que vocês tinham agora. Não tem mais quarto de ninguém, não tem mesa, vai rodar tudo e não falo mais com vocês. Fiquei 3 dias sem falar com nenhuma delas. E aí a primeira que veio falar comigo foi a Andréia, goleiro, né? Porra, eu queria conversar contigo. Porra, o que você falou pra gente, você não se fala pra ninguém e tal. E eu tenho uma técnica de 6 segundos que eu até passei, né? Enquanto ela fala, me agride, eu fico pensando em flores, eu fico pensando em capitais, e não entro no mental dela, né? Quando acabou, eu disse assim, tudo bem, eu falei tudo isso na tua frente? Ela disse, falou. Eu digo, e o que você falou por trás de mim? O que você falou por trás de mim? Conta aí. Eu falo pela frente, você fala por trás. E agora? Não, mas é que não... Para e pensa. Aí a gente volta a conversar. A Juliana Cabral também veio falar comigo. Eu disse, tem mais uma coisa, você não é mais capitã. Vá para o seu quarto e escreva quais são as funções de uma capitã. Se você escrever... E a Juliana Cabral, hoje em dia, ela é comentarista. A Juliana é fantástica, de uma inteligência de jogo fantástica. Ela foi lá e escreveu tudo. Agora você. Aí fizemos as pazes, foi um negócio fantástico e elas descobriram quem mandava, né? Quem mandava. Porque é importante também. Cara, se o técnico não for o comandante, cara, esqueça, não tem o vestiário. E aí foi muito legal, porque elas viram também que a CBF não cumpriu o que queria. Eu disse para elas, batam tambor, façam fumaça, orem, façam o que quiser. Porque eu estou descendo para a CBF. Se a CBF não cumpriu o que prometeu para vocês, eu vou me demitir. Não fico. E aí, quando eu voltei, eu digo, caramba, eu queria ir para a Olimpíada para ser o único treinador a ter ido Copa do Mundo e Olimpíada. E agora eu vou me demitir?
Aí eu contei pra ela, digo, olha, eu me apaixonei por vocês. Aí foi uma choradeira danada, foi legal. Foi bom. E o resultado a gente já maneiro. sabe. É. Vamos seguindo. Lembrar, rapaziada, pra também se inscrever no nosso canal mais uma vez. Eu não vou fazer essa pergunta não, porque da última vez, enfim. Muito conteúdo bom. Muito bom. Tem muito discórdia. René, o René não sabe da história. Pode. Vou te contextualizar, tá? Eu deixo, tá Virei pro liberado. Calvino. A gente tem um canal no YouTube, claro, de onde a gente tira nossos cortes, nossos conteúdos, os shorts, enfim, o nosso podcast completo, que vai estar o teu também. E aí eu virei pra ele no podcast com Com o Ricardo Rocha. o Ricardo Rocha. Falei, Eu tava sem pressão verdade. também. Falei, pô, cara, diz aí, se eu falo pro cara ali se inscrever no canal, ele vai ganhar o quê? Se inscrever no canal do YouTube pra receber os conteúdos. Ele não vai ganhar nada não, vai ganhar um abraço. Vai ganhar um muito obrigado, pô. Não é? Muito Só obrigado. que eu tive uma crise de riso muito grande, entendeu? Só pra te contextualizar a situação, que toda vez que agora eu peço pra alguém se inscrever, eu lembro disso. Você, se inscrever no canal, você vai ganhar muito conteúdo bom e um abraço do Rodrigo É Calvino. verdade. É verdade. Agora sim, né? Na última semana passada era só um abraço. Então, rapaziada, comenta, compartilha com todo mundo, se inscreve no nosso canal. E é o seguinte, Renê, vamos mudar de assunto um pouquinho, porque você virou mentor dos treinadores também, não foi? Uhum, E teve o Fábio Carilli nisso. foi. Como é que era? Como é que foi essa transição também? né? Como é que funcionava mais ou menos? Você mentor Como dos treinadores? funciona, né? Eu Exato, não paro. isso. E não é só treinador, não. Hoje de manhã eu fiz um empresário de São Paulo que já está comigo há muito tempo. Eu digo sempre para eles, olha, é como se fosse a pilotagem. Eu vou te ensinar a levantar voo. Vai fazer o primeiro voo, o terceiro, o quarto, o quinto, depois não precisa mais. Você já é piloto, acabou. Mas esse já está muito tempo comigo. Nós já estamos há 4 anos, toda semana a gente fala. Toda semana a gente fala. Mentoria. Tem um outro rapaz também, que ele veio estudante, e nós fizemos um roadmap. O roadmap é você traça o que vai acontecer, né? Daqui a 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, então vamos começar. E aí, de 5 anos, ele estaria na Europa. Hoje ele já está, com 4 anos, ele está trabalhando Caramba! Ele trabalha no clube, vou te lembrar o nome já dele, clube amarelinho lá, pô. E ele dá aula na academia do Master do Real Madrid. Ele foi para a Europa, o cara virou uma fera. Como é que deve ser a muito carreira? legal. A Então, academia Master do Real Madrid deve ser uma coisa de doido. Ele dá aula lá com a língua inglesa. Ele está no Vila Real. Vila Real. E muito legal. E o Carilli, né? Ele assumiu, né? E aí falamos e ele disse, pô, eu quero conversar contigo. E aí nós começamos a passar a experiência para ele, né? E por que todo mundo sabe do Carilli? Porque ele falou. Porque eu jamais falo o nome de alguém. É como um psicólogo que dissesse, porra, estou tratando dele aqui agora. Não tem, contra a ética, inclusive, né? Totalmente. Eu mostrei uma análise e via que eu botava as canetas em cima porque tinha o nome da pessoa. Então eu botei as canetas no meu Instagram. Foi ontem que eu fiz. E aí ele falou depois do jogo, primeiro jogo da decisão do campeonato. Foi contra a Ponte Preta. Ele me ligou e disse, pô, ganhamos de 3-1, e agora? Eu digo, e agora? Não quebre a rotina, pô. Que hora você chega no clube? Às 7? Toma café com quem? Com os funcionários? Não quebre a rotina, porque se você quebrar a rotina, você está mostrando para o jogador que você já é campeão e eles vão modificar o comportamento. E por que eu podia falar isso? Porque eu perdi uma Copa do Mundo em 1989, sub-20, porque eu mudei meu comportamento. O jogador mudou o comportamento no campo. Eu tinha o hábito sempre de fazer a preleção, antecipar todos os cenários, e o Carlos Alberto Parreira, que é meu amigão, era técnico da seleção da Arábia Saudita. Esse campeonato foi na Arábia Saudita. E ele foi me visitar naquela noite. Aí eu deixei o time com o meu assistente e fiz sala para o Carlos Alberto Parreira. Hoje eu digo para você que se meu pai e minha mãe descessem, eu diria para eles assim, aguardem um pouco, que eu vou atender meu time e depois eu venho falar com vocês. E aí, quando ele ganhou o segundo jogo, ele declarou, né? Pô, quero agradecer o René aqui e tal. Aí ficou famoso, né? Mas eu fiz com outros também. Tem um que eu tô até para gravar isso.
Treinador? Tem alguns. E aí, normalmente, iniciantes, né? Entendi. Teve um que, eu tô vendo o último jornal da noite, o jogador dele, o melhor jogador dele, saiu repentinamente do treino. Digo, nossa senhora, o melhor jogador dele. Aí fui pra cama, rolei, não dormi. 2h30 da manhã, peguei o telefone e liguei pra ele. Ele, no primeiro toque, atendeu. Como é que você sabia que eu não tô dormindo? Eu digo, eu não tô, pô, mas você. Eu digo, e o que você vai fazer amanhã? Pô, amanhã eu vou falar isso. Eu digo, parabéns, cara. Eu já fiz isso também. Ele disse, e aí? Me dei mal. Mas eu fiz. Se quiser fazer. Ele, porque você tá pensando aqui agora o que vai falar. Ele tá na casa dele pensando o que vai te responder. Esse cara amanhã vai falar que eu saí do campo, eu vou dizer isso. Aí, ó, 2 caminhões assim, pum, se chocando. Cara, alguém tem que desviar esse curso para andar. E como é que eu faço? Já deu um soco numa parede? Dá um soco na parede, tem ação e reação, sentido contrário, né? Vai doer aqui o ombro. Cria uma parede de isopor. Quando ele der um soco na parede de isopor, ele vai até cair, porque ele não tá sabendo, pô. Aí ele, é mesmo, e aí? Chama, pede para ele sentar e diz para ele assim, onde é que você foi? Ô, cara, jogou pra cacete. Ele vai te dizer, eu fui tal lugar. E aonde é que você não jogou bem? Ele vai te dizer. E como é que você está aqui? Ele vai te dizer. Aí você vai dizer para ele assim, o que eu posso fazer para te ajudar a ser o cara daquele que você foi? Porra, o cara, óbvio, né? Ele deu um soco no isopor, né? Porra, os 2 fecharam, eles conseguiram classificar para Libertadores, cara. Não era esperado. E classificaram para Libertadores. Os caras fecharam, legal. Então, a ideia é isso, entendeu? É fazer com que você seja um eu melhor, um treinador melhor, né? A primeira coisa que eu preocupo sempre é do eu melhor. Eu tenho que ser um melhor. Eu sendo um eu melhor, eu vou ser um profissional melhor. E depois que você consiga ter o dobro do resultado na metade do tempo com a metade do esforço. É isso. Por mim a gente teria mais 4 horas de podcast, Renê. A gente tá quase se caminhando pro fim, mas tem uma funcionalidade nova no nosso aplicativo 365 Scores, que é muito irada. E você já fez um vídeo falando exatamente sobre... Parece que a gente tá sincronizado. Alinhado aqui. A gente tá alinhado. Me explica, Calvino, que funcionalidade é essa? Porque o que eu tô sabendo é o seguinte. Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem muita polêmica de arbitragem, tem jogador que cai no chão muito tempo, que ele fica fazendo malandragem bom. Só que agora a gente também quer saber quanto tempo tem de bola rolando e de bola parada, né? E agora o 365 tem essa funcionalidade. A gente tem essa metragem, a gente consegue calcular ali, tem essa função que mostra quanto tempo tem de bola rolando no jogo. Acabou o jogo, tu vai ficar sabendo ali, na verdade tu já pode ficar sabendo quanto tempo esse jogo, essa rodada, e pode comparar com os campeonatos de outros países. Eu já garanto que no futebol brasileiro você vai achar 48, 50 minutos. Primeiro tem que entrar no Procon, porque eu paguei para 90 minutos. Se eu recebo 50, é Procon neles, cara. Tem que fazer isso. Se você pegar o campeonato lá de fora, você vai ser 66, 70. Renê, isso é culpa de quem? Da arbitragem, da cultura, do jogador, do time? Malandragem bom. Todo mundo quer ser malandro. Malandragem bom? Malandragem bom. Eu quero ser malandro. É o único lugar do mundo em que goleiro sente cãibra. Tiro de meta não dói não, contra o Hillier? Mas, pô, dói sempre quando o corner é contra ele e ele tá ganhando. Aí ele cai. E tem algumas malandragens que estão surgindo agora. O treinador quer dar uma informação ao time e quer que o time todo jogue, o goleiro cai lá para ser atendido, o time todo vem no treinador. Tem gente fazendo isso agora. Porra, é absurdo isso. É absurdo. Outra coisa que é absurdo para mim é falta. Falta não é do jogo. Falta é do jogo. Não, é antijogo, no caso. Porra. Se fosse jogo, não parava o jogo. Então, falta não é do jogo. E por que o brasileiro, a gente treina os jogadores para parar a jogada? Você não tem que parar a jogada. Você tem que cortar a linha de passe. Tem que fechar a diagonal. Você tem que pressionar quem está com a bola e recuperar a bola. Recuperar a bola. Isso é que nós temos que ensinar a todos os garotos. Que você vai ver todos os lugares fazendo isso. Então, a gente tem que modificar isso. Quantas bolas tem na Premier League? Quantas bolas tem em volta do campo? 2? Talvez. Tem isso também da malandragem. Aqui nós temos gandula, 7 bolas. São 7 bolas e desaparecem as bolas. Como é que pode isso? Tem isso mesmo, cara. Então, porra,
Sabe o que acontece com isso? A gente perde o nosso ritmo cardiovascular. Coração, você não consegue enganar ele. Você não consegue enganar ele. Não adianta você correr 50 minutos num jogo e quando for disputar o campeonato mundial de clube lá, querer correr 70 minutos que você não vai correr. Teu cardiovascular não vai deixar. Vai correr 50. Vai correr 50 e eles vão ganhar o jogo. É o costume. Tem ganho sempre, entendeu? Vamos pensar num tipo de... A gente tá realmente acabando o tempo. Por mim eu não queria, mas eu queria muito a tua opinião do mundo atual, Renê. A gente tá falando... As histórias, os bastidores são incríveis, mas a gente também quer a tua opinião como um cara experiente no futebol. E aí, pra isso, a gente tem uma coisa chamada futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro rolando. Exato. E, pô, não sei se tu vai falar o óbvio, vamos perguntar, porque tem que perguntar. Palmeiras e Flamengo, favoritos, são só os favoritos. Como é que tu enxerga o Campeonato Brasileiro desse ano, se você pudesse colocar em uns 4 primeiros e se algum grande periga pra não cair, alguma coisa do tipo assim? Eu coloco como uma grande zebra o Atlético Paranaense. Zebra pra cima ou pra baixo? Pra cima, eu coloco. O pessoal do Curitiba vai me odiar, vai me odiar. Mas eu coloco por algumas razões. Primeiro que é um clube extremamente organizado. Primeiro que é um clube que está sabendo e está com um treinador que precisa e merece ganhar pelas declarações que ele fez. Estava errado. Reconheceu o erro, falou tudo e está fazendo um trabalho muito legal agora com isso, com os jogadores. Cuca, né? Com os jogadores. Eu não posso tudo, é aquilo que nós falamos de conveniência e convivência. Eu não posso tudo porque eu sou jogador, porra. Eu tenho que respeitar o outro lado. Então eu acho que ele vai. O Palmeiras, o Abel Ferreira, ele segue muito a filosofia do Alex Ferguson. Eu sei porque o Carlos Queiroz me contou isso, que foi assistente dele. O time ganhava o título e dizia assim, está na hora de trocar 3 jogadores para aumentar a competitividade no elenco, não manter o mesmo elenco. Pega os campeonatos que o Abel e veja os jogadores que foram saindo. Foi campeão, saiu. Foi campeão, saiu. Foi campeão, saiu. Aumentar São mudanças a competitividade. pontuais ali, né? Aí o time não ganhava, o Alex Ferguson dizia assim, esse time é bom, vai ganhar ano que vem. Empoderava todo mundo e o time acabava ganhando. Então, o Abel faz muito bem. Não gosto do comportamento dele durante o jogo, acho muito feio, tinha que melhorar, mas temos que saber que as entrevistas que ele dá são coerentes e o que ele faz é coerente. Acho que o Flamengo deu uma derrapada feia contra o Atlético Goianiense, não pelo resultado do empate, mas pela performance. Desempenho, do time. né? Foi muito ruim. Foi um time desencontrado, um time sem criatividade. O repertório do Flamengo desapareceu naquele jogo. E já tinha desaparecido no jogo com o Colo-Colo no segundo tempo. O Palestino. Foi Palestino? Isso, Palestino na Libertadores. Fluminense, isso, Palestino. Então foi bem feio aquilo, porque o Palestino atrás, o Flamengo teve solução pressionar. Quando eles resolveram sair, o Flamengo não conseguia sair mais. Então isso é preocupante. Sim. Bem preocupante. Eu acho que o Atlético Mineiro pode, pelo elenco que tem, fazer mais do que vem fazendo. Sim. Vem fazendo. O Palmeiras é indiscutível. Os outros times, o Internacional é uma dúvida. O Grêmio começou muito mal, perdendo 3 jogos, perdendo 2 de Libertadores, 2 de campeonato. Botafogo. Fluminense. O Botafogo também. Botafogo, o último jogo, o jogo do Botafogo foi assustador contra o Cruzeiro. Assustador. Um time totalmente desencontrado, vem de 3 derrotas seguidas. 4 derrotas, né? Porque desde que o treinador chegou, ele ficou lá em cima assistindo, mas deve ter tido alguma participação. E eu acho que as mexidas do Botafogo são mexidas assim, de cabeça toda do time, né? A partir do dono do time, né? As entrevistas dele, traz isso. Aquelas declarações que ele deu da CBF, no meio de uma convocação, tinham 3 jogadores que seriam convocados ali. Acho que o ambiente do Botafogo é jogadores e não foram. Você acha que o ambiente do Botafogo é Sabe conturbado? Como é que fica o jogador quando não vai? Você acha que o ambiente do Botafogo é conturbado? O dono do Botafogo faz isso. John Textor. Ele faz isso. Toda hora ele está numa grande confusão. Os zagueiros, ele deu uma declaração, não gostei dos meus zagueiros. Por que isso? Aí trocaram os zagueiros, uma loucura. E qual a sua avaliação sobre ele, o John Textor, como figura, assim? Figura dirigente? Eu acho que ele está
enfiando os pés pelas mãos. Calma, vem devagar. Pato Novo não dá mergulho fundo, rapaz. Porra, o cara chegou e já quer mudar tudo, pô. Calma. Vai chegando, vai entendendo. E tu acha que vai dar, enfim, eu ia perguntar da CPI, vai chegar, não vai chegar a CPI, mas não vou perguntar sobre isso não. Fluminense, não falou Fluminense. Hein? Você tava falando do Fluminense. Mas tem um motivo, né? Tem um motivo. Eu acho... Fluminense, vai. Eu acho que o Fluminense está passando por um momento delicado. De escolhas. Eu gosto muito de Diniz, acho muito legal a ousadia dele, a forma como ele faz. O centro de jogo dele está sempre muito cheio, né? Onde tem a bola é o centro do jogo, ele concentra todo mundo ali. Mas vejo o time já jogando com um pouquinho de bola mais longa, virando de um lado, virando para o outro, verticalizando um pouco mais e não saindo. Eu acho que tem que retomar o que fazia, porque fazia bem. Deixa todo mundo falar e vamos continuar fazendo. É complicado isso, né? Esquecer a expectativa que a galera tem por já ser o campeão da América. E Vasco da Gama? Vasco da Gama... É uma grande interrogação. Pelo mesmo caso do Botafogo. Mesmo 777. caso. Porque, porra, o Felipe da inteligência... Pedrinho. Eu falo sempre, Pedrinho, pela inteligência que ele tem. Porra, do cargo que ele tava, com o jeito que ele tava bem comentando o jogo, era um dos 3 maiores comentaristas do futebol brasileiro. Porra, largar para administrar piscina... Já é o segundo entrevistado que fala isso pra gente. Alexandre Campelo teve aqui dessa declaração que ele vai trocar o cloro da piscina. Exato, que ele vai cuidar da piscina. Não, tem alguma coisa aí por trás. Alguma coisa por trás. E isso mexe com todo mundo. Quando você tem lá em cima, mexe com todo mundo. Não tem jeito. Mexe com todo mundo. O Ricardo veio aqui também, questionou essa mudança, né, de comentarista, que o Pedrinho passou de comentarista para presidente. Você acha que ele não sabia, não estava tão claro qual era o papel dele, por isso que ele ele deve ter alguma coisa. Ele é muito inteligente. Ele não ia entrar em alguma coisa que ele... Enganado, não. Ele sabe de alguma coisa. Até porque eu já vi. Eu tava na França, nessa viagem da França. Porra, e o Nice trocou de dono. Era de um francês que vendeu para um chinês que só fez bobagem. A torcida pressionou e ele teve que vender o time e vendeu para um britânico. Uhum. E não tem essa de que o cara é o dono, ele vai ter pressão e vai acabar tendo que... Complicado. Esse caso do Vasco repercutiu muito. Nosso Instagram bateu mais de 1 milhão lá de visualizações, a fala do Campelo. Ele estava comentando sobre o carro de presidência, nem era diretamente sobre o Pedrinho. Quer dizer, só que não era, ele não estava falando da pessoa Pedrinho. Sobre as diferenças, né? Mas acabou ganhando bem do Grêmio o primeiro tempo. Foi muito bem. O segundo tempo já tomou um sufocozinho lá, mas ganhou o jogo. Você falou interrogação pro diretoria, presidência. Tu acha que dentro de campo? Interfere. Não, mas você acha que no brasileiro vai dar ruim? Ou vai dar bom? Não tem botão on-off, cara. Não tem. Você desliga. Tem uma efeito hora cascata, que fica. Atrapalha sim, pô. Atrapalha. Entendi. Vamos fazer o seguinte, a gente tá caminhando pro final do podcast. A gente tem alguns quadros. Porque, óbvio que a resenha é boa, mas a gente também quer ter aqueles cortes, aquela brincadeirinha, aquela resenha. É bom. E nada não vou me comprometer, não vou me comprometer, a gente quer brincar. E aí é o seguinte, a gente fez 2 quadros aqui pra brincar contigo. O primeiro a gente... Essa só tá rindo agora. A minha produtora é boa demais. A gente criou, Renê, um carimbo monstro por Renê Simões. Esse aqui foi especial, hein? Pensando, hein? Esse aqui foi pensando em você. A gente quer que tu carimbe, a Luísa, nossa editora, vai botar um carimbo monstro. A gente vai falar de algumas personalidades do futebol e a gente quer que você fale se é monstro ou se não é. Só isso. Monstro? Não. Monstro? Não. Depende de como você caracteriza o monstro. Mas aí que entra o teu contexto. Qual é a caracterização do monstro? Pro Renê Simões. No monstro, a caracterização que eu fiz daquela época é alguém que estava na conveniência. Né? A gente pode seguir por esse lado. Então vamos por essa. Vem daqui. Tá bom. Vamos começar então. Gabigol. Gabigol. Merece o selo? Não. Não? Neymar. Naquela época, sim. Agora, não. Não, hoje não. Hoje, não. Edmundo. Porra, Edmundo é animal, porra. Não foi monstro. Bad boy, não, mas eu não dava de monstro pra ele. É um monstro com asterisco. É. Romário.
O Romário é um craque, cara. Craque. Atacante do América. Eu já soube. Ele e o filho dele, né? É. Bárbaro. Não boto como monstro, não. Felipe Melo. Também não. Marta. Porra, nunca. Pode ser monstruoso pro bem também. Aí Não. depende da... Cristiane. Pô, minha amiga pra caramba, nunca. Comportamento sensacional. Sidorf. Jogava muito, né? Ele era complicadinho, mas ele jogava muito. Ele é complicadinho. Monstro? Não coloco Complicado. monstro, Esse selo tá demorando, vai. Vini Júnior. não, de jeito nenhum. Esse selo vai ter que sair agora. Abel Ferreira, tem um selo monstro? Dentro de campo, sim. Primeiro Dentro monstro. de campo, Na beirada ali, selo né? Abel Na Ferreira, beirada cara, ali. não, monstro. dentro de campo, sim. Agora, fora de campo, excepcional. Excepcional. Marcos Braz. Marcos Braz do Flamengo? Flamengo. Não colocou como monstro, não. Teve aquele Conveniência. deslize lá no shopping, mas não coloco ele como monstro, não. John Textor. Esse eu coloco como Eita. monstro. Por quê? Porra, tá metendo os pés pela mão o tempo todo, porra. 777. Também coloco. Monstro. Benzema. Não. Não, peraí, o Benzema teve um caso seríssimo. Coloco. Então. Esse teve um caso Tem o seu. seríssimo. CR7. Não, de jeito nenhum. Ibrahimovic. Não, esse eu gosto pra cacete. Tem a resenha. Cara autêntico. Personalidade, né? Autêntico pra caramba. Balotelli. Monstro. Isso aí, pô, tá louco, cara. Já viu a história do Mourinho com ele? Porra. Ele chuta a bola pra fora? Hein? Que ele chuta a bola pra fora, não é isso? Não. Que ele vira de calcanhar, não é essa? Ele levou um cartão e aí no vestiário o Mourinho fez a preleção com ele. Disse, já tem o cartão. Atenção pra não ser expulso. Ah. E o time entrou, o Mourinho atrasou porque foi ao banheiro. Quando o Mourinho tá entrando no túnel, lá veio o Balotelli, já tinha sido expulso. Sabia dessa, não? Não lembrava dela. Não lembrava, eu lembrei. Mas vamos Monstro, seguir. O pode Dudu, botar. do Palmeiras. Não. Tem mais nomes aí, ó? Eu tenho mais 3 aqui. Vai. Sopraram do meu ouvido aqui. Sassá. Depois que eu trabalhei com ele, boto carimbo. Agora me parece que ele tá perdendo o carimbo. Pogba. Não coloco ele como monstro, não. E o Jobson. Tadinho dos Jobs. Não. Isso eu não coloco. Luan. não. Luan, Grêmio. Não conheço, rapaz. Eu tenho algumas informações, mas não conheço ele. Então, acabamos o carimbo de monstro. Eu tenho Tem um mais? último adicional. VAR. O VAR. Eu fui roubado por 1 metro. Jamaica e Estados Unidos me deram um pênalti com 1 metro. Hoje seria com 1 centímetro. Então eu não boto o VAR como um monstro, não, porra. Já viu aquele cara que dá o cartão por pênalti pro camarada? Pum, deu o cartão, vai lá no VAR, tira o cartão amarelo, tinha sido pênalti. Aí ele deu no mesmo jogo, vocês já viram isso, não? Não. No mesmo jogo, eu publiquei isso Eu não vi isso. no mesmo jogo, o cara deu 2 cartões pro mesmo jogador, dizendo que não foi pênalti. Ah, eu vi. Aí o VAR chamou, tirou. ele vai lá e tirou Vi. os Ele até cartões. ri. E ri, Ele, cara, se até ri. abraça, Eu vi. tudo. Esse vídeo é Então, muito pô, bom. o VAR só tem que ser melhor trabalhado, mais rápido, né? Gostou do selo monstro? Do carimbo de monstro? Pô, nunca tinha passado por essa, não. Esse cortezinho vai dar bom. Esse É. cortezinho vai... Mas a Essa gente do tem... Abel Ferreira vai dar confusão, cara. A do Balotelli talvez também. Não, A gente Balotelli, pô. esse Monstro. monstro. A gente tem um outro quadro, que Ah. também é o Baste Outro. É aquele quadro que eu vou te falar uma palavra e que você vai me devolver com a primeira coisa que aparecer na tua cabeça. Por exemplo, aqui a gente tá falando podcast, tu vai falar, sei lá, luz. Uhum. Entendeu? Mais ou menos assim. Eu vou começar Legal. daqui e tu toca daqui. Claro. Então, vamos lá. Baste Outro, com René Simões. Vasco da Gama. Não fiz nada. Jamaica. Porra, demais. Neymar. Craque. René Simões. Ser humano. Cuca. Ser humano. Botafogo. Experiência. John Textor. Monstro. Diniz. Diferente. Marta.
Pelé de saia. 777. Incógnita. Abel Ferreira. Excelente treinador. Fluminense. Bons momentos. CBF. Pensar o futebol. VAR. Melhor do que antes. Flamengo. Potência. Atlético Paranaense. Outro lado. Gramado sintético. Não gosto. Formiga. Mais inteligente. Curitiba. Meu amor. Fechamos. Coxa Branca. Renê, cara, gostaram, galera? Não teve palma, galera? Não teve palma? Ah, A palma? Prazer. Fechamos mais um Basticast. Gostou? Gostou do papo? muito legal. Foi leve? Foi resenha? Diferente. Diferente do comum que tem aí, né? Muito legal. É bom, A gente tá feliz demais pela participação. Carimbo, ele gostou do Carimbo, Ele viu? gostou do carimbo. A gente Aí, vai fazer um viu? quadro depois especial sobre isso. Esse foi o Basticast, rapaziada. Espero que todo mundo tenha gostado. E até o próximo. Até a Tchau, tchau.